Agora você vai ficar por dentro de tudo o que acontece na Baixada Santista, no Brasil e no mundo. No ar, ponto a ponto, a informação em primeiro lugar. A apresentação, Eduardo Lucas, com participação de convidados especiais. Ponto a ponto, conectado com você. Olá, bom dia, 8 horas e 33 minutos aqui pela Rádio Star News. Bom dia para você, boa tarde ou mesmo boa noite. Você que está conosco 24 horas, cada semana aumentando a nossa audiência, 8º mês. Lembrando, hein, hoje, dia 9, amanhã, o Ponto a Ponto completa 3 anos no ar, né? E isso eu agradeço a você, nosso ouvinte, nosso espectador, amigo internauta que nos acompanha em todo o planeta. Já mandar uma saudação, né? Aos vários, né, ouvintes, se nós trataríamos do caso, vamos falar aí, sim, ao Luiz lá em Portugal, ao nosso querido César Morgado, que está em Bolton, né, lá no Reino Unido, judeus mobilizados, Reino Unido mobilizado também, né, e vale destacar que aqui na América Latina, o país que mais concentra judeus não é o Brasil, por incrível que pareça, é a Argentina. E os irmãos argentinos também se solidarizando aí com os judeus, né, o povo israelense. A gente agora vive um momento difícil, a gente até vai comentar no país aqui, e no nosso programa também, né? Mas não podemos esquecer que se estamos falando de um conflito internacional, mais uma guerra, né? Uns tratam como atentado terrorista, outros como uma guerra, cada um vê de um jeito, né? Mas vale lembrar que tivemos na semana passada 3 médicos assassinados, um quarto num hospital, e um quinto saiu 19 minutos antes da cena do crime. E para me deixar pasmo, eu fico fazendo a seguinte pergunta. Fora em outro país, o dono do quiosque teria lavado tudo com cloro? Teria limpado a cena do crime em instantes para continuar aberto e outras pessoas sentaram na mesma mesa, à mesa, né, e comeram, beberam? Fica a pergunta aqui, né? O Ministério do Rio de Janeiro quer investigação. Quem autorizou que o comerciante, né, pudesse já lavar a cena do crime e voltar à vida normal? Na verdade, ela nem fechou, né? Ele nem fechou, e é algo muito estranho. A gente tem que comentar muito sobre os nossos problemas internos. Mas às 8 horas e 35 minutos, lembrando que hoje é o dia do atletismo, né? Parabéns a você que é atleta. Para aqueles que gostam de uma boa picanha, vem chegando aí, final de semana, não, né? Vem chegando um feriado prolongado, né? Vai ser um pouco aguado de novo, mas vem o dia de Nossa Senhora da Aparecida, dia das crianças, né? E hoje é o dia do açougueiro. Açougueiro lembra churrasco, então muita gente vai fazer o seu churrasco visando aí também, né? E hoje é o Dia Mundial da Visão. Bom dia, Virgínia. Visão boa, mas visão para o mundo melhor, né? Ah, com certeza. Bom dia. Começando mais uma semana do Ponto a Ponto, Rádio Star News, Facebook, o nosso canal Ponto a Ponto, com os nossos convidados. Já saudando também aqui os nossos 2 participantes dessa segunda-feira, agradecendo a presença sempre muito valorosa no programa. Aqui à minha frente, ele que estava sumido, hein, do programa. Claro que ele está sempre nas redes sociais, está sempre nos programas. Nosso querido André Orsini, empresário, CEO do Complexo Andaraguá, e eu já nem falo mais, porque toda vez que a gente coloca lá o banner, eu pego lá, vem um monte de pergunta. E aí, vai sair o Complexo Andaraguá? Ao longo do programa, André Orsini, com muita calma, vai responder, porque tem tanta coisa que nós precisamos que saia na Baixada Santista. Hoje eu nem falo mais de túnel, ponte, elevado, teleférico, qualquer coisa que atravesse para o Guarujá já ajudaria. Bom dia, André. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Virgínia. Bom dia ao Marcos Santana. Bom dia a todos que nos acompanham aqui nessa manhã de segunda-feira. É isso aí. Um abraço também já especial aí ao nosso querido Antônio Sanches do Guarujá, lá de Pitangueiras, que diz que o Guarujá segue com ritmo normal, calmo, com chuva, mas com a sensação de tranquilidade aparente aí por conta do cinza. Toda semana ele fala do cinza. Para bom entendedor, sabe o que ele quer dizer, né? O cinza está presente, então o pessoal está calmo lá, né? Por falar em cinza está presente, na semana passada eu tive alguns ouvintes que perguntaram: poxa, mas é verdade que o governador Tarcísio de Freitas vai começar a gastar dinheiro com novas viaturas, nova pintura? Não se trata de gastar dinheiro, se trata de uma identificação de um novo governo, até porque João Dória Júnior, né? Ele criou o... Deixa para lá, não vou nem comentar o que eu ia falar, é melhor não falar, né? Mas eram as viaturas meio que tipo aplicativo, né? Branca, com os quadradinhos lá, preto e vermelho, e muita gente achava aquilo horroroso, né? Claro que isso não faz uma polícia mais forte, uma polícia mais fraca.
mas teremos, sem dúvida, viaturas muito mais bonitas agora, né? Um tom em 70% cinza, uma faixa em vermelha e uma parte superior branca, muito bonito. Acho que parabéns aí ao governo, cada um que assume o comando dá o seu tom também, né? Bom dia, meu querido Marcos Santana. Não é a cor da viatura que faz a polícia mais eficiente, mas a gente sabe que faz parte aí de toda uma administração, um novo governo, cada um quer deixar a sua marca, né? Não for as placas, as marcas são importantes. Bom dia, Eduardo. Bom dia. Bom dia, Virgínia. Bom dia que nos acompanha ao vivo aqui no programa Ponto a Ponto, que já se consolidou Graças a Deus. E aos nossos convidados e ouvintes. Altamente qualificada. Com relação à mudança do visual das viaturas, é a perfumaria da política de segurança pública. Né? Porque acho que a população está muito mais interessada em saber se realmente os equipamentos disponíveis à corporação são adequados, se os profissionais eles estão motivados, que passa inclusive pela questão salarial, e também, uma coisa muito importante, que os policiais eles não cometam excessos. A gente quer sim que a polícia ela seja efetiva no combate à criminalidade, mas ela não pode praticar vingança, ela não pode penalizar a população, principalmente a população mais pobre, mais humilde, que acaba sofrendo esse efeito colateral, essa verdadeira guerra contra o crime organizado. Mas ainda assim, vamos aguardar que os investimentos do governo do Estado não se restringam apenas a mudar o design das viaturas. Exatamente. Eduardo, se você me permite, pois não, Marcos. Eu quero fazer uma saudação especial logo no começo do programa, a dona Expedita Suzete das Chagas, que nos acompanha agora, na audiência aqui, que vem a ser a minha tia. Parabéns aí. E ela vai ser agraciada na segunda-feira que vem, dia 16, com o título de Cidadã Suzanense. Olha aí, Suzano. E ela acompanha a gente agora aqui por conta os benefícios da tecnologia, ela nos acompanha pela internet aqui. Ela vai receber essa homenagem na Câmara de Suzano na segunda-feira que vem. Eu vou fazer uma saudação especial. Repita o nome dela. Expedita Suzete das Chagas. E parabéns pela homenagem aí do município de Suzano, um município interessante, importante também aí, que compreende a região metropolitana da capital de São Paulo. Você pega Suzano, pega Iripuá, pega Mauá, pega aquela região toda, né? Um pouco para cá, Mogi das Cruzes. Então a gente tem ali uma grande região ali muito habitada, né? E quando há essa referência, com certeza, para ela receber essa homenagem, é uma cidadã que deve lá prestar o seu trabalho, ser reconhecida pela comunidade e pelas autoridades, né? Tem muitas homenagens que a gente sempre coloca como importantes potenciais que incentivam, né, Marco, outras pessoas a serem mais proativas, mais solidárias e ajudam ao próximo. Ô Eduardo, mas eu fazer essa saudação, eu não pratiquei nepotismo não, né? Não, de forma alguma. De forma alguma, porque, bom, é muito claro dizer que o nepotismo é uma coisa que é muito claro. Inclusive tem gente que gosta de ficar apenas homenageando com placas, né? Mas tem algumas placas que são importantes, né? Eu até discutia, por exemplo, aqui que vários ouvintes, cerca de uns 100 e poucos ouvintes, diziam assim, mas por que vão mudar o nome da rua Guaiaó? Eu moro lá há 40 anos e agora querem mudar, colocar o nome. Nós trouxemos aqui o vereador Sérgio Santana. A gente também não pode ser destrutivo. Vamos colocar, né, André? Você que é empreendedor também. Quem não gosta, não gosta, mas há que se manter o respeito sempre. Mas quando a gente fala de Armênio Mendes, a gente fala de um cidadão, né, que veio de um outro país, né, de Portugal, fixou a sua família aqui, trouxe o progresso, não fora talvez o empreendedor que foi, não tivéssemos aí tantos benefícios para a cidade que geram receita, né? E o pessoal até brincou de forma, eu acho que até maldosa, né? Praga de quem não torce, pega. O shopping lá ficou sem luz. Não tem nada a ver uma coisa com outra, isso é questão técnica. Mas é uma justa homenagem. Eu não acho que o governador Sérgio Santana tenha feito errado. Até porque todos os benefícios que a Rua Guaiaó irá receber serão particulares do grupo. A prefeitura não irá usar nada. Não sei qual é a sua ideia. Sua visão. Eu acho que é justo. Assim, independente de gostar ou não gostar, né? O seu Armênio, ele foi uma figura pública, até chegou um certo momento da vida dele, entrou na política, concorreu a uma eleição, tal. Mas assim, foi uma pessoa que fez muito pela Baixada, construiu muitos empreendimentos, shoppings, hotéis, gerou muito emprego, pagou muito imposto. Então, assim, eu acho que fazer a Alameda Armênio Mendes é justo, é uma homenagem ali. Hoje, quem frequenta aquele pedaço, o shopping, o prédio comercial, sabe da quantidade de pessoas que ali trabalham e qual é a força da receita que aquilo tem para a região.
Eu acho que assim, homenagens têm que ser feitas, têm que ser justas àquelas pessoas que dedicaram a sua vida ao trabalho. Eu conheci o senhor Armênio já com um pouco mais de idade, tive a felicidade de ser convidado por ele aí lá na cidade onde ele nasceu, em Portugal, no final de semana. Conheci de onde ele saiu e realmente era uma região muito pobre, muito pequenininha, né? E ele me contou a história que ele andou 1 dia e meio com a mala na mão até chegar na rodovia para pegar um ônibus, para depois pegar um navio, 16 dias para chegar no Brasil. Então, quer dizer, veio literalmente com a mala na mão, né? E fez o patrimônio que juntou. Então, eu acho que é justo, as homenagens têm que serem feitas, assim. Era uma pessoa visionária, gerou muito emprego, trouxe muito dinheiro para a nossa região. Agora, lógico, é aqueles que não gostam, aqueles que têm inveja, aqueles que são tudo do não, né? Que você fala, vou fazer, não. Então, assim, esses aí só resta dor de cotovelo, né, Eduardo? Mas, assim, eu acho que é justo, sim, a homenagem. Aquele pedaço está muito bonito. E, como você falou, sem gasto de dinheiro público, isso tem que frisar, né? Todo investimento por parte da família, por parte do grupo. Então, eu acho que foi bem justo, assim. Ô Marco, antes do nosso intervalo, qual é a tua opinião a respeito disso? Me parece que no Brasil se desperta muito ódio, né? A gente, quando ouve agora, inclusive, falar que dessa reforma tributária, temos que aí tributar, temos que cobrar mais dos super ricos. Parece que o grande empresário, aquele que é bem sucedido, parece que ele é uma erva daninha, parece que ele é um malefício à sociedade. Pelo contrário, claro que existe toda exceção à regra, né? Mas não é o caso. A gente, quando diz aí que grandes empresários, a gente pode citar vários na nossa região aqui, né? Que são importantes. Eu tive a oportunidade de conhecer o senhor Armênio também, pessoalmente, participou de um programa que tinha na televisão, Notícias e Companhia. Vamos pegar aqui também, né? O saudoso Milton Teixeira, que também foi empreendedor na área educacional, hoje a família toca da mesma forma, e nós temos outros nomes, mas se nós pegarmos pelo lado, né, Marcos, a gente ficar demonizando essas pessoas, ora, nossa região precisa de muito desenvolvimento. Estamos aí com quase 2 milhões de habitantes na região, e a gente discute muito isso, né? O que pode, o que não pode, perdendo tempo, né? E ao passo que nós precisamos, por exemplo, do complexo Andaraguá, nós precisamos do túnel, precisamos de um outro aeroporto na base aérea, precisamos de mais presença de investimentos, não somente locais, mas até internacionais, para que tenhamos uma região vigorosa, né? Que muito se fala, né? Nós temos aqui a verticalização, a cidade mais verticalizada do Brasil, que está, como disse o nosso querido Roberto Barroso, que está no mundo, né? Nós precisamos também do acompanhamento do quê? Da renda, para que as pessoas consigam adquirir esses imóveis e consigam ali viver de uma forma honesta e positiva. Mas há ali um abismo na nossa renda, né? A gente percebe que isso tem crescido muito, né? E é muito difícil manter, mas quando surgem essas homenagens, essas citações, eu não sei a sua opinião. Não, evidentemente a gente não pode demonizar os empreendedores, porque afinal eles atuam como molas propulsoras do desenvolvimento. Eles geram emprego, geram renda, e indiretamente geram tributos para serem arrecadados pelos municípios. Evidentemente, a gente também não pode, como você citou a reforma tributária, a gente não pode também achar que é uma coisa normal as grandes distorções que tem no sistema tributário brasileiro, que ele é completamente injusto, ele penaliza muito mais as camadas inferiores da população e também aqueles pequenos empreendedores, esses sim que pagam uma grande conta. E aqueles mega ricos, né, grandes bilionários, que ganham dinheiro de braços cruzados por conta da especulação, sim. Esses aí realmente eles ganham por conta dessas distorções. E a reforma tributária, pelo menos o espírito da reforma tributária, é acabar, sim, com essas injustiças. A gente não pode penalizar os empreendedores, grandes, médios, pequenos, porque esses que realmente fazem girar a roda da economia. Mas a gente não pode admitir, por exemplo, que um proprietário de um helicóptero ele não pague o imposto sobre a propriedade do veículo e o coitado do entregador de aplicativo, com aquela sua motinho de 10, 15 anos, 10 anos, ele tenha que pagar o IPVAzinho dele. Né? Então, questão tributária, a gente precisa fazer uma reforma tributária que inclua acabar com essas distorções. Agora, com relação à homenagem ao empresário Armênio Mendes, eu acho que é uma justa lembrança, e até porque nesse contexto, o projeto do vereador, ele inclui que o grupo empresarial, o grupo familiar, assuma os custos cartoriais aí da mudança na matrícula, outros custos.
Evidentemente vai ter no começo vai ter um inconveniente aí com relação às correspondências. Sim. Ali, vai mudar o endereço, né? Mas acho que não é uma coisa tão traumática. Nada que o tempo assim, não né? adapte. E na prática, a cidade reconhece a importância do empresário Armênio Mendes, que a gente pode sim dizer com tranquilidade que a cidade era de uma maneira antes. Exato. E depois de Armênio Mendes. A gente não fala apenas dos empreendimentos imobiliários que ele viabilizou ao longo das atuações, mas a maneira de atuação, né, dele. Né? Ele tinha, sim, uma afinidade muito grande com a cidade, porque eu tive a oportunidade de entrevistar o empresário Armênio Mendes várias vezes, né? E o curioso, o local mais frequente que eu entrevistava não era no escritório dele, era no canteiro de obras. Então, era no centro de convenções, era naquelas torres da Jardins da Grécia, ali na praia, era no shopping Praia Mar, né? Então, daí você percebe o espírito empreendedor que ele tinha, né? Isso aí, de certa maneira, acabou contaminando positivamente outros empreendedores da cidade. E é fundamental que uma cidade que ela queira caminhar junto com o desenvolvimento, com o empreendedorismo, ela tenha o empresário Armênio Mendes como um exemplo. O turismo só caminha justamente com esse desenvolvimento também, né? Mas vamos comentar muito sobre isso, desenvolvimento da região aqui também, sobre esse fato também que está assolando o mundo, não for aí Rússia e Ucrânia, agora também esse conflito aí, onde nós temos o Hamas, o Hezbollah, junto a Israel, mas não precisa ir tão longe não. Agora há pouco no Rio de Janeiro, 2 helicópteros da polícia foram atingidos por disparos em uma operação para prender chefes da facção, a maior facção do Comando Vermelho na Maré. 1.000 policiais já estão mobilizados na Maré. E veja que a guerra civil no Brasil não existe. Não precisamos ir até Israel, que não deveria acontecer, mas nesse momento 1.000 homens estão mobilizados na Maré, na Vila Cruzeiro e Cidade de Deus. Podia até mudar o nome, viu? Porque Deus não merece uma homenagem tão perigosa como essa, né? Cidade de Deus, onde as pessoas não entendem isso. E a resposta é a morte aí dos médicos na semana passada. A operação impactou as 58 escolas da prefeitura, estão fechadas e afetando mais de 21.000 alunos. Nesse momento, inclusive, a informação é que alguns tiroteios estão acontecendo na subida do morro e vários grupos da Polícia Militar, como o BOP, GAECO lá do Rio de Janeiro e outras ações da Polícia Civil estão sendo feitas junto com a Polícia Militar. Mais de 1.000 homens lá no Rio de Janeiro. Às 8 horas e 50 minutos, nós vamos ao nosso primeiro intervalo. Em nome de Emanuel Logística, Soluções de Comércio Exterior, há mais de 20 anos cuidando da sua operação de importação ou exportação. Ligue 13.469-8686. Se você vai vender o seu carro, você é lojista. Alô, Nelsinho, né? Tem lá, Barato Paca, né? Ali na Senador do Feijó, fala, melhor perícia é a da Forte Vistorias. Em Santos, Joaquim estava no 41, no Guarujá, Debarra de Barros 2765, atravessou a balsa, já encontrou. Em Mogi das Cruzes, Francisco Rodrigues Filho 149, na Mogilar. Em Praia Grande, Roberto Almeida Vinhas 935. O Roberto Almeida Vinhas 935 é da Guilhermina, não é isso? Guilhermina, muito fácil na Praia Grande para chegar. Em São Vicente, Antônio Américo 230, do ladinho ali de um grande atacarejo, né? Bem em frente quase. E agora a 6ª unidade. Nosso querido Thiago Rodrigues não para, né? Inaugurou na Capitão Constâncio Santana 368, em Santa Branca, no Vale do Paraíba. Pertinho de Jacareí, pertinho de Biritiba Mirim, São José dos Campos, a 6ª unidade da Forte. E também saudar a Enge Plus, a qualidade faz a diferença, que também tem no grupo a Enge Life. São 3 os lançamentos. O Mykonos, que vai ser entregue no começo do ano que vem. Vá conhecer, hein? A qualidade faz a diferença na prática. Você vai conhecer como? Edu, como é que eu faço para virtualmente conhecer? Acesse engeplus.com/Mykonos e acesse um verdadeiro paraíso para você morar e investir o seu dinheiro em Santos. Agora, eu quero morar no canal 5. Eu gosto do canal 5. Não sei porquê, mas eu quero estar no canal 5. Pronto, então tem aqui, ó. Venha morar na quadra da praia, o residencial Ilha de Malta. A gente coloca no vídeo aqui para você. Acesse engeplus/Malta. 2 projetos do escritório da Cecília Passarelli. O André Orsini sabe da capacidade que tem a Cecília Passarelli e sua equipe de produzir grandes empreendimentos como o Ilha de Malta e também o Mykonos. Agora, se você pensa em vir morar em Santos e quer investir um valor menor, um valor que você fala, esse eu posso investir agora, é esse aqui, ó. É o residencial Piazza Torino da Enge Life, a caçulinha do grupo Enge Plus, que tem aqui um conceito smart. 1 e 2 dormitórios, 38, 56
167 metros quadrados com suíte, na João Alfredo, quase esquina com Afonso Pena. É uma maravilha, são plantas e um conceito diferenciado. Ah, Edu, mas esse conceito Smart que eu conheço aqui em São Paulo, ele entrega sem piso, entrega sem molho. Não, aqui é entrega total, com piso, com acabamento. Ah, Edu, meu condomínio aqui que eu comprei aqui em São Paulo, o apartamento tem 21 metros quadrados. Fui na academia, não tem nada, só tem um salão, nem piso tem. Negativo, aqui totalmente montada a academia. Você vai desfrutar, acabou a moleza. Né? Você falou assim, começa segunda-feira, como não tem academia montada, você não começa nunca, né? Aqui você vai ter que começar. Como é que eu faço para conhecer? Construtoraangelife.com.br. E para finalizar, antes da volta do nosso intervalo, rolou do Hammer Martelinho de Ouro, pintura, polimento, pintura express e agora micropintura para você na Comendador Martins 191 na Vila Matias. Um mestre, Ronaldo Hammer, que viveu 10 anos na Europa, arrumou muito carro. Eu não sei não, acho que até o carro do Putin ele deve ter arrumado. Do que ele atendeu de russo lá, ele mostrou as fotos, mas eu fiquei impressionado, né, Virgínia? Tem uma foto que ele está com um russo, com um suíço, com um monte de gente lá, e ele tinha um convite para voltar para a Rússia. Ele falou, agora a Rússia não dá não. É melhor ficar aqui em Santos, que é mais tranquilo. Eu vou ao intervalo e volto já com os nossos convidados aqui. O André Orsini, empresário, senhor do Complexo Sandaraguá, e o Marco Santana, jornalista. Em breve vem aí com o Marco Zero, hein? Para falar muito sobre informações da Baixada do Brasil e do mundo também. Nós vamos discutir esses outros assuntos, como também, né, projeto aí que apresentado à Câmara pela vereadora Thelma de Souza. Ela foi favorável ao empréstimo agora para obras de macrodenagem, mas ao mesmo tempo ela quer também saber o seguinte, se justificam os empréstimos e principalmente explicar o porquê desses empréstimos feitos. Eu acho que tem as duas pontas aqui para ser comentado. A gente vai falar sobre esses outros assuntos. E lembrando, né, tá chovendo, André e Marco, tá chovendo. Agora não. Deu uma parada, mas parada. Ontem choveu bastante à À noite. Madrugada choveu. O Santos ganhou ontem 2-1 no Palmeiras. Acho que a explicação do tempo, a chuva torrencial. Palmeiras em crise, problema do Palmeiras, né? Problema do Santos. Você só não podia estar de verde hoje, né? Não, mas é esperança. O Santos tem esperança. Foi a vitória em lavar a alma. A culpa não é dele, eu que escolho a culpa dele. Então. E o nosso querido Marcelo Fernandes, trabalhei com o Marcelo Fernandes como jogador, como treinador. Menino bom de cabeça aí, muita gente fala mal do Marcelo Fernandes, é porque não conhece o Marcelo Fernandes. Ele tem esse jeitão mesmo, espontâneo. O Marcelo Fernandes ele não fala para agradar, não. Ele fala para fazer. Ah, mas ele ajoelhou como se estivesse ganhando um título, meu amigo. Terceira vitória consecutiva. Tirou o time do rebaixamento. Exatamente, uma pressão danada. E outra, viu, ele não tem o salário do Sampaoli, não tem o salário desse treinador. O salário dele é assim, ó. Ah, mas aí agora ele é técnico, ele não é mais interino. Eu deixava interino porque o que acontece? O pessoal para de encher o saco dele. Ele está salvando o time da derrocada e fica aí a reflexão para todos, né? Parabéns ao Marcelo Fernandes e a garotada. E fazer uma nota aqui, esse jogador venezuelano, Rincon, como é positivo para o grupo. Como ele chegou, tomou conta, experiente, jogou na Europa, mas como é proativo para o grupo. E deu para perceber que ele exerce uma liderança. Faltava isso também, um líder dentro de campo. E ele não é colombiano não, viu gente? Ele é venezuelano. Ontem muita gente à noite, pô, mais um colombiano, Rincon. Não. Esse é venezuelano, nada a ver com o outro. Eu volto já, não sai daí. E participações. Diga. Alcides Catarino, bom dia a todos, feliz semana, Bom dia, parabéns Alcides. pelos convidados. Expedita Suzete Chagas, bom dia meu querido sobrinho Marco Santana, gratidão pelo seu carinho, desejo uma semana abençoada para você a todos, sucesso para você meu amor. Dirinha Couto, bom dia amigos. Olha, depois da declaração, quer responder, Marco? Olha, eu vou respeitosamente, mandar um beijo no coração. Claro. Dona Expedita, um beijo no coração, parabéns aí pelas palavras, falou muito bem, eu assino, endosso as palavras aí do Marco, mas a resposta do Depois Marco. dessa, eu não posso deixar de ir, estar presente na homenagem segunda-feira que vem na Câmara de Suzano. Chova canivete, tem a chuva de granizo, né? Não granizo, hein, gente? Porque ninguém sai em casa. Mas granizo, né? E olha, bela lembrança aí, parabéns, né? A Dona Expedita é um nome bonito, né? Eu me recordo de Seu Expedito, lá de Registro, grande mestre que já não está mais entre nós, que fazia milagres. Então, Expedita me lembra também, então um belo nome, um abraço e justa homenagem para ela. Já está confirmado, então, a sua presença em Suzano na próxima semana. Segunda-feira que vem estarei na Câmara de Suzano. Maravilha. Então, leve nosso abraço a todos os vereadores de Suzano pela justa homenagem. A gente volta já. A Engelife Construtora, empresa do Grupo Enge Plus, apresenta o residencial Piazza Torino. 3 opções de plantas, com 38, 57 ou 67 metros quadrados. 13 espaços de lazer e conveniência.
Plantão de vendas, Rua João Alfredo, 363, Santos. Visite o decorado. Fale com nossos corretores. WhatsApp 13 99151 9431. Engelife Construtora. Antes de comprar, Forte Vistorias. Antes de vender, Forte Vistorias. Modo veicular, Forte Vistorias. Pra não se arrepender, Forte Vistorias. 322383. 322383. Forte Vistorias. Atendemos toda a Baixada. fortevistoriasautomotivas.com.br ou ligue 32238383. Forte Vistorias. Seu carro amassou? Nós da Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro temos a melhor solução, com rapidez, agilidade e ótimo custo. Com 20 anos de experiência no mercado nacional e internacional, atendendo ao público em geral e a grandes montadoras. Somos especialistas em martelinho de ouro, funilaria e pintura express. Serviços realizados por profissionais qualificados, utilizando equipamentos e materiais de primeira qualidade. Traga o seu carro para uma avaliação com o mestre Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro, Rua Comendador Martins, 191, Vila Matias, em Santos. Telefone 13 97408 5990. Venha morar na quadra da praia. Residencial Ilha de Malta. 2 ou 3 dormitórios, terraço gourmet e até 120 meses para pagar. Lazer completo com academia, piscina, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Plantão de vendas no local. Avenida Almirante Cochrane 32, Canal 5, Santos. Construção e incorporação Eng Plus. Acesse engplus.com. Mecânica Eliomar, oficina especializada multimarcas, com garantia de segurança em todos os serviços, injeção eletrônica, elétrica e mecânica em geral. Mecânica Eliomar, essa você pode confiar. Que tal poder contemplar essa vista do seu novo endereço? Residencial Mykonos, o imóvel dos seus sonhos com a qualidade Eng Plus. Apartamentos de 2 ou 3 dormitórios, 3 opções de plantas e até 120 meses para pagar. Lazer completo com piscina, salão de festas, espaço grill, brinquedoteca, salão de jogos e academia. Localização excepcional, perto de tudo. Rua Ricardo Pinto 63. Plantão de vendas no local. Construção e incorporação Eng Plus. Acesse engplus.com. Há mais de 2 décadas, a M. Muniz Logística constrói diariamente uma grande relação de confiança com forte atuação em soluções de comércio exterior. Nossa experiência nos permite oferecer uma gestão completa e integrada dos serviços de despacho aduaneiro, consultoria e logística, com garantia de excelência nos resultados, utilizando a versatilidade dos modais, interagindo na melhor solução tributária, facilitando a tomada de decisão e otimizando a gestão do seu negócio. Temos como visão manter a tradição, posicionamento estratégico e uma perfeita sintonia com nossos clientes e fornecedores, fazendo com que sejamos mais do que prestadores de serviço, nos tornando uma extensão da sua empresa. A M. Muniz Logística está presente em locais primordiais, com sede própria nas cidades de Santos e Rio de Janeiro, junto aos 2 principais portos da região sudeste. 9h01, né? Ia falar 9h01, tenho aqui a imagem na minha tela aqui, né? Aqueles mísseis, né? Parece um show pirotécnico, mas de pirotecnia não tem nada, né? Na verdade tem de destruição, e o mundo foi assolado esse final de semana, mais uma vez aí, não bastasse que passamos uma semana, na verdade não podemos encobrir. A gente percebeu algumas autoridades aqui no Brasil já mudando o foco, né? Tivemos uma semana horrorosa com a morte daqueles 3 médicos, o 4º médico atingido, e por pouco não tivemos mais uma vítima, né? Hoje nós tivemos a informação aí nas redes sociais, já ontem à noite, um 5º médico levantou-se da mesa e não ficou por estar cansado e ter que levantar cedo também, né? Mas André e Marco, o mundo surpreso, não bastasse que estamos há mais de um ano no conflito Rússia e Ucrânia, agora é aquela coisa, né? Não fora só os impactos e as disputas religiosas, a questão predominante de território, quando você fala em Palestina, quando você fala em Estado israelense, você fala em faixa de Gaza, você fala em judeus, você fala em grupos como o Hamas, o Hezbollah, e aí também vem como pano de fundo, sempre lembrando, né? Não existe
vamos colocar, bonzinhos apenas, né? E a gente percebe o governo norte-americano que, num domingo, né, ninguém é de ferro, mas o governo norte-americano, Joe Biden reuniu-se na Casa Branca com os seus principais homens da segurança americana, já disponibilizando o maior porta-aviões do mundo, mais 10 outros navios de guerra, jatos, tropas e muita munição, né? Me parece que os Estados Unidos está aperfeiçoado nisso, né? Vai para a Ucrânia, agora vai para Israel e é mais um conflito. Vamos finalizar um ano difícil, já tínhamos aí essa questão e a gente percebe, precisamos entender o que está acontecendo com o mundo, mas aqui também, né, André? Tivemos um conflito como esse internacional, mas temos o estado da Bahia com uma violência crescente, mais de 55 mortos. O Rio de Janeiro agora, a operação policial agora esta manhã, 2 helicópteros atingidos por balas, mais de 1.000 homens. Isso vai surtir efeito, com certeza, vítimas, a morte dos médicos e todo dia nós temos a violência assombrando nós brasileiros. Eduardo, o Brasil mata pessoas inocentes como mata uma guerra. A gente tem uma guerra interna, né? Agora, não é uma guerra que começou agora, né? 1995, eu acompanhei o então candidato Maurici Mariano no Guarujá e me recordo lá nas comunidades que já tinha, grande parte daquelas comunidades tinha pessoas ligadas ao tráfico de drogas, completamente equipadas com armas pesadas, e nós estamos falando de 28 anos atrás. O Rio de Janeiro, ele vem também há mais de 30 anos já se equipando, um estado desorganizado com algumas organizações totalmente organizadas e com recurso, né? Dinheiro que não paga imposto, dinheiro vindo de origem ilícita, né? Mas que sustenta uma guerra. Então, assim, o Brasil ele caminha para algo pior se nada for feito. Quando a gente fala de Hamas, quando a gente fala desses grandes grupos, o Brasil caminha para isso, né? Não tem outra coisa a não ser feita, a não ser medidas radicais, né? Eu acho que a gente tem que ter aí um exército de policiais, não um exército do Exército Marinha, mas um exército de policiais na rua, trabalhando com serviço de inteligência, para que a gente consiga controlar. Não é coisa que vai acontecer do dia para a noite, a gente sabe disso, mas também a gente precisa manter um certo controle na sociedade. Esse hotel, especificamente no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, é o hotel que eu sempre fico ali, né? E tem até um serviço de segurança do próprio hotel para quem frequenta aquele pedaço ali, né? E, logicamente que, diante do arsenal que os milicianos lá desceram para fazer a execução, não tinha muito que o segurança conseguir reagir. Mas a gente precisa ter medidas mais enérgicas, a gente precisa ter condenações mais eficazes, porque a gente sabe, né? Grande parte desses marginais que se envolvem, eles são acobertados, até às vezes por políticos, né? A gente já teve vários exemplos aí, dentro das Assembleias Legislativas, dentro da Câmara Federal, entranhado aí essas organizações criminosas. Então, assim, a gente precisa realmente rever, porque a gente está tendo exemplos no mundo, né? A gente está tendo aí o exemplo de Israel, a gente tem uma guerra aí que eu acho que, salvo engano, já vai completar 2 anos agora no final do ano, né? Que ela começou, e assim, a gente está vendo que não é coisas que acabam, vai muito tempo pela frente. Então, assim, o Brasil é um país pacífico, é um país que tem tudo para despontar pelo mundo, né? Pelo lado positivo, mas, infelizmente, aquelas coisas que a gente vai deixando de lado, que é o caso que eu sempre falo do Guarujá, né? O Guarujá foi deixando de lado a comunidade, de repente, para algum político foi interessante deixar com que isso aumentasse, e aí, uma hora, torna sem controle. Então, o que hoje tem que ser feito? Tem que ser feito um plano de ação, que não é um plano de curto prazo, é um plano de médio e longo prazo, de retomada das comunidades, de colocar as comunidades no caminho correto, porque tem muita gente honesta, muita gente trabalhadora, que infelizmente acaba virando refém desse sistema, está ali dentro e é obrigada a viver isso. Mas, assim, o que me chama a atenção é que o Brasil caminha para algo pior do que a gente tem hoje. Exato. Né? E a gente tem visto aí as mortes, porque se tivéssemos uma guerra como essa da Ucrânia e da Rússia, o Brasil já matou mais do que isso de pessoas inocentes. Sim. Então, nós temos uma guerra, a gente não consegue declarar um estado de guerra, por quê? Talvez para o governo federal não seja interessante, mas que nós temos, a gente tem que enfrentar isso com a realidade.
Ô Marco, eu estou projetando aqui no nosso monitor aqui, imagem aí da região, né, onde nós temos esse conflito, e a gente percebe que o André fez um paralelo bem positivo em relação ao comparativo aqui, né, o que vivemos no Brasil. Nós não temos essa insurgência religiosa, muito menos por questão territorial, mas temos a violência urbana que é produzida todo dia, onde você tem ali, por exemplo, pessoas são mortas diariamente em violência urbana, assalto, não se pode reagir. Hoje você tem ali comandos que vêm paralelamente ao poder do Estado, né? E aí não vou citar nome de nenhum aqui, para ficar fomentando, mas todos sabem, são comandos do Rio, comandos em São Paulo, comandos na Bahia, que estão tomando conta. E a gente vê esse conflito, e é um conflito perigoso, porque a gente percebe que ele interfere a vida de todo um país, de todo um ordenamento mundial, e a gente não consegue entender como, por exemplo, um organismo como a ONU, que é muito boa para reunir vários líderes, né? Mas não consegue determinar uma ordem que estabeleça ali justamente isso, a palavra ordem. Nós temos ali uma União Europeia, né, que vem, como disse o Ursini, daqui a pouco 2 anos nesse conflito Rússia e Ucrânia, e não se consegue determinar nada. Você tem ali uma alimentação, né, por parte de países como Estados Unidos, Alemanha, Reino Unido, principalmente os Estados Unidos, da indústria bélica, né? Porque não imaginem que os Estados Unidos estão ali dando, né, armamentos de graça para a Ucrânia. Pelo contrário, a conta vai crescendo cada dia. E agora, essa insurgência, a questão, a gente vê, por exemplo, essa imagem aqui do território, mas eu vou voltar a imagem aqui, ó, que não tem nada de positiva. Por exemplo, está aqui, ó, isso aqui é um tanque israelense que foi assumido ali o controle por palestinos, né? E aí nós temos judeus, temos palestinos espalhados por vários locais do mundo, bom Marco, e espero que isso seja muito bem interpretado, que nem todo mundo é Hamas, nem todo mundo é Hezbollah, nem todo mundo é contra judeu, nem todo mundo é contra palestinos, porque senão vamos criar um conflito muito pior do que esse que já está acontecendo, que é terrível. Por exemplo, uma rave estava acontecendo no sábado, do pai do brasileiro Alok, né, o seu pai lá. Só ali foram 260 mortos, né? Existem brasileiros sumidos daquela região. Então, quer dizer, isso nos dá, nessa segunda-feira, uma preocupação ainda maior. O Eduardo André, quem nos acompanha ao vivo aqui no programa Ponto a Ponto, eu acho que são conflitos, os conflitos que o Ursini relacionou aqui, no Brasil e no Oriente Médio, eu acho que eles são de natureza completamente diferentes, né? Porque aqui no Brasil, o que a gente verifica é o resultado de conflitos por conta da completa ausência do Estado. Exato. Né? Você sabe muito bem que onde não existe vácuo de poder, quando o poder público ele não atua, não só na parte de segurança pública, o poder paralelo, o crime organizado, ele se instala. E essa operação no Rio de Janeiro, mais uma, né, mil homens armados invadindo a comunidade, ela já demonstrou claramente, por várias ocasiões, que é completamente ineficaz, completamente ineficiente. O único resultado prático que essas operações têm é fazer vítimas civis inocentes, as chamadas balas perdidas, entre aspas, que pode colocar muitas aspas aí nessas balas perdidas, sim, porque, na verdade, os agentes de segurança pública, eles não medem as consequências de invadir com truculência essas comunidades, porque o grande objetivo não é atingido, que é prender, desmobilizar o crime organizado, prender bandidos. Isso aí, esse objetivo ele não é alcançado. O que ele consegue apenas é fazer vítimas civis e colocar em risco a população, os moradores dessas comunidades, né? Piorar ainda mais a sensação de insegurança, né? E o que é preciso é investir justamente o contrário, investir em inteligência, investir aquela famosa frase daquele filme Todos os Homens do Presentinho: siga o dinheiro. Você tem que seguir o dinheiro movimentado pelo crime organizado, porque os grandes chefes do narcotráfico, desse tráfico internacional de drogas, não está na comunidade carente, não está no alto do morro, não está na favela. Seguramente ele está nos melhores endereços, sim, do Rio de Janeiro, nos bairros nobres, Copacabana, Ipanema, e assim por diante. Então, para enfrentar o crime organizado de uma maneira efetiva, você tem que investir bastante
em inteligência. Aqui no estado de São Paulo, a Polícia Federal, em parceria com a Receita Federal, tem conseguido bons resultados investido em segurança. A gente, volta e meia, a gente noticia aqui apreensões recordes de toneladas de drogas apreendidas aqui no Porto de Santos, sem disparar um único tiro. E isso é resultado do quê? Do trabalho de inteligência. Então, mais do que nunca, é preciso investir na qualificação dos profissionais, aquisição de equipamentos, melhorar a obtenção de informações para poder identificar esse fluxo de financeiro criminoso, e aí sim você ter resultados práticos contra o crime organizado. Agora, você fazer essa operação, na prática, é muito mais pirotécnica do que outra coisa, que ela não tem resultados efetivos, ela já mostrou que não tem resultado prático algum. No final do dia, nós vamos ver aí, olha, uma criança de 5 anos foi morta por uma bala perdida enquanto ia para a escola. A dona de casa estava lavando a louça, foi morta por uma bala perdida. E assim por diante. Esse tipo de resultado, a gente já conhece, e a gente não é esse resultado que a gente quer. Agora, com relação a esse conflito no Oriente Médio, o Eduardo, tem uma frase que eu gosto muito de citar, que é a seguinte: quando começa uma guerra, a primeira vítima é a verdade. É verdade. E esse conflito, ele não começou no sábado. Não. Esse conflito, ele vem de 1967, quando a ONU aprovou uma resolução para a criação de 2 estados, o Estado de Israel e o Estado da Palestina. Você consegue identificar no mapa algum Estado palestino? Nunca. Não. Desde aquela época. Não. Né? Não. E agora, o Estado de Israel, houve em 67, teve a chamada Guerra dos 6 Dias, que literalmente em 6 dias, as forças de Israel, com apoio de outras nações da Europa, Estados Unidos, né, chamado G7, invadiu em 6 dias e tomou ocupações de populações palestinas, populações muçulmanas. Quer dizer, tomaram o território na Mão Grande. E de lá para cá, esses conflitos foram se acentuando, foram piorando. Existem zonas em constante ebulição, como é a faixa de Gaza, a Cisjordânia e assim por diante. Então, não tem mocinho nessa história, né? Então, muito se fala, e a gente tem que realmente condenar o ataque terrorista do Hamas. Por exemplo, você entrar numa rave e matar jovens inocentes, exato, centenas de jovens inocentes que não tem nada a ver com o conflito, é completamente abominável. Mas, por outro lado, infelizmente, a gente não tem muita difusão dessas informações. O próprio Estado de Israel, ele também adota práticas terroristas, né? Como, por exemplo, o Eduardo, e quem está nos acompanhando, imagine você, que é um católico fervoroso, que você, no dia da padroeira, você fosse proibido de peregrinar até Aparecida do Norte e fazer a referência à sua santa. Sim. Se você for lá, você vai tomar bala, você vai ser metralhado. Na prática, é isso que Israel faz com os fiéis muçulmanos naquela faixa territorial. Então, quer dizer, esse conflito daí, ele não tem santo. O Hamas também não é uma força da natureza, ele é patrocinado por estados, porque o Hamas, o que ele é? O Irã é um interessado nisso, né? Síria, Irã e também Jordânia, também, que dizem, né? Então, quer dizer, as ações desses grupos, imagina você soltar centenas de mísseis em poucos minutos, isso custa muito dinheiro. Muito. Né? Então, Síria e Irã que estão patrocinando essa guerra de um lado. E, por outro lado, o Estado de Israel, Estados Unidos e outros países que também acabam patrocinando esses conflitos. Que eu vou lembrar mais uma vez, esse conflito, ele não é de sábado agora, ele é de décadas. Tem a questão da religião, né? A intolerância religiosa muito grande ali de ambos os lados, né? Mas também tem aspectos econômicos e também a questão de ocupação territorial, porque essas áreas que foram invadidas, o Hamas fala que elas foram retomadas, que são os assentamentos que foram apropriados durante a década de 60, 70, e ali existem colonos judeus. Então, quer dizer, a solução ali, que deveria ser uma solução diplomática, está muito longe
de se conseguir, mas ainda assim a gente precisa abrir caminhos, canais de diálogos para tentar um consenso. Havia uma negociação que já não é tão nova, mas com esse conflito, você acredita que a negociação possa voltar a caminhar ou ela é encerrada, pelo menos nesse momento? Não, infelizmente é muito difícil. E olha né? só, a informação é de agora, questão de 15 minutos atrás. Israel disse ter retomado todas as comunidades atacadas pelo Hamas e anuncia um cerco. E com ataque maciço à faixa de Gaza, e vídeo mostra, inclusive, aqui eu não vou colocar, imagens são até fortes, né? Mas israelenses sendo sequestrados e mortos na sequência com tiros de metralhadora. Inclusive há uma família de uma criança, né? A irmã foi morta e a criança pede aqui, pergunta para a mãe se a irmã vai voltar e a mãe diz que não, que ela foi morta, né? Então, isso que você falou, não existe bonzinho nem santo na história, e o conflito conflito é muito desigual, porque o poderio militar de Israel é muito grande, né? Em 2 dias eles conseguiram mobilizar 100 mil soldados que estavam na reserva, já estão na frente da batalha, né? Assim, falar os maiores investimentos em tecnologia militar no mundo é feito pelo Estado de Israel. Sim. Não é nem o Pentágono, não é nem os Estados Unidos, é o Estado de Israel. Né? Então, as armas mais sofisticadas, as mais caras, elas são desenvolvidas e fabricadas no Estado de Israel. Então, o conflito é muito desigual. A gente acredita na solução negociada, na diplomacia, mas, infelizmente, a gente percebe que isso aí está muito longe de acontecer. Ô André, mediante as palavras do Marco, colocou com muita sapiência, temos agora um derrame de sangue do lado palestino gigantesco, porque Israel tem um poderio bélico muito forte e vai receber um apoio militar americano e do Reino Unido muito forte. E tanto que o governo brasileiro anunciou ontem à noite ainda que algumas aeronaves, alguns aviões brasileiros da Força Aérea estão caminhando para Israel para a retirada de brasileiros, que se teme uma violência muito grande, considerável, para esse momento. E a gente percebe, a gente falou aqui de 2 conflitos que um não tem nada a ver com o outro, mas ao mesmo tempo nós mostramos aqui, num programa que a gente começa a semana, que a violência é algo que não se notabiliza apenas no local do mundo, é em todo o mundo. A gente percebe que atentados terroristas, questões sociais, questões civis. Então a gente tem um conflito nesse momento no Rio de Janeiro, que é uma guerra urbana, né? É o poder público que não consegue dominar o poder paralelo, que tomou conta, né, de várias comunidades. E eu tenho até ouvinte aqui, o Antônio Sanches, que ele mandou o seguinte, para que a gente possa comentar se vocês concordam ou não. Quando nós falamos do Rio de Janeiro, daqui a pouco, viu, Antônio, a gente comenta, ele que é do Guarujá, de Pitangueiras, se boa parte da responsabilidade do crime organizado no Rio se deve ao Brizola, né, Leonel Brizola. Segundo ele, na ocasião, o Brizola facilitou fez um pacto, né? Então, ele disse que viveu no Rio de Janeiro e lembra muito das falcatruas de Leonel Brizola. André, daqui a pouco a gente comenta isso, mas esse é um conflito que mexe com todo mundo, né? E como disse o Marco, né? Israel também não é santo, não quero aqui culpabilizar um lado ou outro, mas o massacre você perde totalmente a razão. Quando você massacra pessoas inocentes que nada tem ali para pagar essa conta. Os seus líderes, né? Quando nós falamos do líder israelense, o líder palestino, e muito bem colocado pelo Marco, onde está o Estado palestino na prática? Esse território, que seria um território livre, um território democrático, para eles não existe. E agora, inclusive, agora há pouco também, o governo argentino preocupado, que vai lembrar que na história a Argentina já sofreu 2 sérios atentados terroristas em relação aos judeus. O que você está vendo nesse momento conturbado? E muita gente aqui, inclusive a Maria Cecília, que é do Embaré, dizendo o seguinte: o governo brasileiro não se manifesta de forma ferrenha, ou eu estou equivocado, o Brasil não assumiu uma cadeira no Conselho de Segurança da ONU? É verdade, assumiu este papel. Não sei se estamos preparados, André. Olha, assim, que é nítido, vai ser um contra-ataque de Israel muito forte, e isso não vai ser coisa de curto prazo, isso vai ser uma coisa, um enfrentamento aí que vai demorar alguns meses pela frente. Acho muito difícil agora uma solução pacífica através do diálogo, porque Israel está tendo um apoio grande, né, dos Estados Unidos, que para os Estados Unidos estar em guerra sempre é interessante. A gente tem ali na base no Congresso e no Senado americano grande parte dos políticos eleitos por empresas que financiam guerra. Essa é a grande verdade. Então, os Estados Unidos está sempre financiando guerra porque para ele é interessante, até para mostrar o seu poder bélico perante o mundo. Então, eu acho que isso deve demorar um bom tempo. Eu acho que o Brasil tem que realmente
disponibilizar as aeronaves, trazer os brasileiros de volta para cá, para que eles tenham segurança junto aos familiares, porque isso não deve resolver a curto prazo, não. A questão do Rio de Janeiro é aquilo que a gente falou no bloco anterior, Eduardo. Isso veio deixando, entendeu? Era cômodo, na época do Brizola não foi feito, não foi tomado as atitudes que tinham que ser tomadas, não foi enfrentado o que tinha que ser enfrentado, o Estado vai perdendo o poder e a organização criminosa vai aumentando o poder através de recurso financeiro. Então, eles vão se equipando, eles vão comprando equipamentos, eles vão se tornando cada vez mais fortes. O que hoje tem que ser feito é aquilo que eu falei, é um plano de retomada de médio e longo prazo. Não dá para fazer um enfrentamento como esse que nós estamos vendo em Israel, no Rio de Janeiro, como esse que você anunciou agora na parte da manhã, colocar 1.000 policiais dentro de uma comunidade, que vai acabar perdendo vida de pessoas inocentes que estão ali indo para a escola, indo trabalhar. Quer dizer, tem que ser uma retomada com o serviço de inteligência. Marco ainda citou a questão de Israel. As melhores tecnologias de segurança hoje são fornecidas para Israel, para o mundo todo. Então, eles sabem muito bem trabalhar isso. Eles foram preparados, inclusive pela linha passada aí das atuações deles. Então, eles têm controle sobre o que estão fazendo, diferente do Brasil. O Brasil não tem. O Brasil hoje ele precisa ter um plano de retomada das suas principais regiões mais violentas. Vamos falar aqui na nossa região, a cidade do Guarujá. Por que a cidade do Guarujá? Porque é uma cidade que tem porto. É interessante ter o tráfico de droga aliado ao maior porto da América Latina, porque você tem a possibilidade de colocar droga para sair do país. Então, quer dizer, tem todo um planejamento aí que o crime organizado foi fazendo durante esses anos. Rio de Janeiro, Comando Vermelho, durante muito tempo, teve o seu império da droga, do crime lá organizado. Então, quer dizer, a gente foi deixando essas coisas acontecerem, e agora chegou num estado que eu, no meu ponto de vista, na minha visão, eu acho que isso ainda piora, Eduardo. Se não for feita uma ação realmente de médio e longo prazo, de uma retomada, de um controle sobre isso, da identificação de quem são esses elementos e, principalmente, de retomada da sociedade. Porque hoje você pega grande parte dos garotos dentro de uma comunidade, eles querem entrar no tráfico. Eles não estão ali querendo estudar, eles não estão ali querendo mudar a vida através de alguma escola ou através de alguma ação social, não. Eles estão ali já querendo chegar a 7, 8, 9 anos de idade para virar aviãozinho, para poder comandar uma região, para poder ser o chefe do tráfico, para dizer que tem poder dentro daquela comunidade, o que é uma pena. Mas por que isso? Porque a família está afastada, os princípios estão afastados, a gente deixou com que não conseguisse observar o lado bom. Qual é o lado bom? Eu sou de uma família muito simples. Meu pai era doqueiro e minha mãe costureira. Entendeu? E eu morei aqui em Santos, na Rua Liberdade, entre o Canal 6 e o Cais, onde todos os meus amigos ali já roubavam containers. Há 30 anos atrás, há quase 50 anos atrás. Eu nunca roubei um container. Hoje, grande parte dessas pessoas já morreram. Não estão mais aqui. Foram num confronto. Mas por quê? Porque eu tinha base familiar. Eu era de uma família simples, humilde, mas meu pai trabalhador e minha mãe também. E falava o seguinte, só tem um jeito de vencer na vida. É estudando e trabalhando. Mas grande parte da sociedade não viu dessa forma. Eu vou pegar essa tua fala, o Cláudio Luciano na Praia Grande, bom dia para ele. Primeiro ele diz, saudações santistas. Ele diz, obrigado ao Palmeiras por ter ajudado ontem jogando mal. Faz parte, mas o assunto é futebol. Mas vou pegar a tua fala, Cláudio, que diz que esse abismo, viu, Marco, social que existe no Brasil é terrível. E eu li ontem o jornal, alguns jornais, e, por exemplo, para diminuir a desigualdade no Brasil, vários aspectos têm que ser trabalhados com urgência. Não o governo atual, o que passou e os que virão. Se continuarmos persistindo com essa desigualdade social, salários... Nós temos aí praticamente 70 milhões de brasileiros que ganham até R$ 2.500. Isso não dá uma qualidade de vida. Aí a gente pode pegar alguns nomes que comentaram em alguns jornais de expressão no Brasil, como Maílson da Nóbrega, Armínio Fraga e Hélida Graziani. Eles afirmam, os três, extremamente conhecedores de economia, se o governo atual não firmar um pacto para que o país tenha uma mudança de prioridades para enfrentar privilégios de algumas classes, o Brasil, cada dia que passa, ficará pior. Que esse abismo social leva com que a violência urbana aumente, com que a desigualdade faça com que tenhamos mais pessoas morando na rua, com que mais empresas quebrem, com que privilégios como grupos econômicos tenham em determinado ponto, onde o pequeno comerciante quebra porque não consegue pagar a dívida com o banco, a justiça para ele é difícil.
Então, vem bem a calhar, onde a gente fala de violência urbana, porque na comunidade eu não posso acreditar que a maioria ali seja de pessoas do mal. Pelo contrário, são pessoas do bem que a vida fez com que elas fossem morar na encosta do morro, na comunidade, Marco. Eduardo, esse fosso de desigualdade social no Brasil ele só aumenta porque uma parcela significativa da população ela não identifica a sua posição na pirâmide social. Ela acha que está muito mais próxima do topo, dos super ricos, dos bilionários, do que da base da pirâmide. E é o que eu estou falando da chamada classe média, né? A classe média é a pessoa que leva uma vida confortável, tem sua casa própria, tem seu veículo, tem a condição de fazer uma viagem, tem a segurança alimentar, né? Mas ela está muito mais próxima dos pobres, dos miseráveis, do que dos grandes ricos. Então, ela, quando fala assim, vamos taxar as grandes fortunas, vamos acabar com as desigualdades, ela acha que está falando dela. Fala assim, vamos tomar o meu carro que eu comprei a 36 prestações. Poxa vida, o meu carro que foi financiado, meu apartamento foi financiado aqui, vão querer que eu coloque uma pessoa para morar no meu quarto, mas quando não se trata nada disso aí. Quando a gente fala de combater as desigualdades, vai caber essas grandes e profundas distorções que fazem muitas pessoas ganharem muito dinheiro de braços cruzados, através apenas do capital especulativo, né? E pessoas que vivem em insegurança alimentar. O que é insegurança alimentar? Não é a pessoa que todos os dias ela passa fome. É a pessoa que ela, por exemplo, ela vai a pé trabalhar para economizar o dinheiro da condução para poder garantir a janta da família à noite. Então, isso é insegurança alimentar. Ela não sabe se vai ter uma refeição no dia seguinte. E isso, do ponto de vista prático, para a pessoa que vai produzir, é completamente preocupante. Como é que aquela pessoa vai se preocupar em exercer seu trabalho dignamente, com eficiência, se ela mais está preocupada, na verdade, em saber se ela vai comer, assim, se ela vai dar de comer aos seus filhos. Então, eu estou dando um exemplo simplório aqui, mas que na prática acaba refletindo todo um universo de uma situação social que o Brasil enfrenta. Então, evidentemente, passa sim por esse combate às desigualdades. Eu não sei se o Mailson e o Hermínio Fraga são as pessoas mais adequadas para falar sobre isso daí. Eles já passaram pelo governo. Tiveram a sua oportunidade, e as ideias geniais que eles tiveram, na prática, eles não resultaram em coisas muito práticas e positivas, né? Mas ainda assim, eu acho que o debate é salutar, passa, sim, por mudanças na legislação tributária brasileira. A reforma tributária ela foi aprovada na Câmara e está sendo apreciada no Senado. Alguns pontos ela precisa ser, sim, aperfeiçoada, e aí cabe à sociedade, às suas entidades de classe, sindicatos, entidades empresariais, fazerem a pressão sadia e necessária para que os parlamentares eles olhem com muito carinho essa reforma tributária. Nesse momento a gente tem imagens aqui, estamos aqui... Comentários aqui também. Você vai com os comentários, por gentileza, só um instante, a gente já vai nos comentários dos ouvintes. Cerca de 500 mísseis já atingiram a faixa de Gaza e com certeza autoridades do mundo, aí, né, é impossível prever o número de mortos e pelas imagens aqui a destruição da faixa de Gaza é gigantesca também. Então a gente está num conflito agora que não sabemos como isso caminhará nas próximas horas. Agora, André, a Virgínia vai trazer os comentários, depois eu quero o seu comentário, você que falou mesmo, e é importante isso. É claro que nem todo mundo tem, de repente, a sua força, nem todo mundo tem o seu espírito aguerrido, mas a gente precisa, muitas vezes, estender a mão, né? E as autoridades precisam ter essa consciência. Você já foi secretário de município em governo em Praia Grande, então, muitas vezes você precisa fazer um caminho um pouco mais curto para essas pessoas que não têm uma condição alimentar melhor, que não têm um emprego melhor, que não têm acesso a uma moradia digna. E esse é o papel do quê? É o papel das nossas autoridades, né? Quando a gente escolhe um vereador, um deputado estadual, o prefeito, o governador, a gente espera que eles façam isso. Claro que a soma de esforços. O André vai comentar, mas antes só a Virgínia traz as participações, porque a gente tem aqui a Célia Almeida aqui citando que o Brasil é uma verdadeira vergonha, um escárnio. Nem Bolsonaro, nem Lula, se esperarmos por
tanto que saiu como que entrou, não vamos ter nada. Temos mais de 30 partidos algemados, né, a apenas a sua vontade própria de barganhar. Veja, troca-se ministro, coloca-se um ministro no esporte que não sabe nem o que é esporte, coloca-se uma ex-atleta fora. Falamos de paradigmas, como é que é? Falamos de paradigmas que nem se entende, né? Estamos agora preocupados, claro, com razão, pela violência em Israel, mas é violência que assola São Paulo, a Baixada Santista, o Rio de Janeiro. Você mesmo trouxe a notícia, estou abismado com as imagens do Rio de Janeiro agora. Muitas mortes serão registradas, ou não, porque não sabemos a verdade dos fatos, né? Infelizmente, vivemos numa sociedade podre. E até onde vamos caminhar? Chegamos no final do ano, férias, Natal, festa, Réveillon, para poucos, porque para a maioria é apenas pagar contas e ver o que dá para fazer. Virgínia, comentários. Dinha Couto, bom dia, amigos. Ailton Cláudio Ribeiro, bom dia, ótimo programa, parabéns aos convidados. Expedita Suzete Chagas, obrigado pela atenção e carinho. Adorei o comentário, sim. Santo Expedito, grande vencedor. Marcos Muniz, bom dia, excelente programação. Expedita Suzete, Marco, meu querido, sim, vou amar a sua preciosa presença nessa honraria tão especial e importante na minha vida. E o convite se estende a todos esse excelente programa. Ailton Cláudio Ribeiro, enquanto não for criado um Estado palestino, não haverá solução. Quanto ao Rio de Janeiro, a reformulação dos policiais, políticas sociais da urbanização e inclusão das comunidades, combate ao tráfico de armas, drogas e a lavagem de dinheiro. A operação da GLO foram fracassadas. Eu vou intervalo para o André comentar, eu vou só dar se fala assim do Rio de Janeiro, eu vou dar só um testemunho que eu passei há mais de 20 anos atrás, mas ao meu lado estava lá, o André vai lembrar, o Marco vai lembrar, o ex-jornalista Piero Neto. Eu estava em São Januário, no Rio de Janeiro, para um jogo do Santos contra o Vasco da Gama. Você deve se lembrar de um jogo que a torcida do Vasco surrou torcedores do Santos, expulsando a arquibancada, uma vergonha. O Wilson de Souza Mendonça era o árbitro, eu fui entrevistado, ele tremia e não falava. O comandante da Polícia Militar do Rio de Janeiro foi em cima, ele quase me deu voz de prisão, ele falou, moleque, sai do campo, eu estava trabalhando. Tá? E aí, no estádio de São Januário, quando você está na área de baixo, que você faz acesso aos sanitários, um funcionário do Vasco disse assim para mim, não vá com carteira, não vá com relógio, porque senão lá no banheiro eles te assaltam. Eu falei, como? E aí eu entendi, quando eu cheguei no corredor do banheiro, a minha vontade do banheiro passou, eu não fui no banheiro. Tinha um corredor polonês, que de polonês não tinha nada, viu, André? Eram pelo menos 20 cidadãos. Que ano? Isso faz... A Virgínia lembra, né, Virgínia? Foi aquele domingo, você lembra mais ou menos do ano que eu fui para o Rio de Janeiro? Até começou com o roubo do carro no aeroporto. Estava com Vitor Moran. Vitor Moran, saudoso Vitor Moran, no saguão do aeroporto estávamos eu, Vitor Moran. 90, né? Foi 90. Mais ou menos. 90, 91, André. E aí no saguão do aeroporto encontramos... 34 anos atrás. Denise Fraga, Sandra Neberg e uma atriz morena da Globo também. Elas tinham sofrido... Isabel Filardes. Isabel Filardes. Esse mesmo dia. Para que você tenha ideia... Qual foi o jogo? Santos e Vasco da Gama. Eu tenho o jornal Globo guardado, que eu estou no gramado sendo quase agredido pelo torcedor do Vasco, só não apanhei porque eu estava com o microfone da Rádio Globo do Rio, que se eles identificassem rádio de Santos, eu tinha apanhado. Na época o técnico do Santos era o Serginho Chulapa. O volante Dinho, lembra do Dinho que jogou no Santos? O Serginho e ele quebraram um banco daqueles de madeira e disseram, o primeiro que encostar em jogador ou na imprensa de Santos, a gente quebra a cabeça. E sabe por que nós não morremos, André, Marco, ouvintes lá no campo São Januário? Eu vou ter que baixar a guarda aqui e citar, porque o senhor Eurico Miranda apareceu numa portinha, só no estado de São Januário, uma portinha assim, com mais ou menos uns 20 seguranças, que o menor devia ter 1,90 m, aqueles armários embutidos, e o Eurico Miranda gritava assim, o primeiro que atentar contra a vida de qualquer um no gramado, vocês podem tirar na pancada. E foi o que aconteceu. Os seguranças do Eurico Miranda do Vasco da Gama tiravam, e o Eurico em um momento, alguns seguranças armados para expulsar. E aí na hora o André e Marco para deixar o estádio, a polícia do Rio de Janeiro não deu nenhuma garantia para que o ônibus do Santos deixasse o estádio. Teve que o então presidente do Santos, na época, era empresário, vocês vão lembrar, Miguel Coja,
ele teve que dar uma grana, pagar a Polícia Militar para dar segurança para levar o Pagar a ônibus Santos escolta. escolta até o aeroporto. Então, quer dizer, esse é o Rio de Janeiro de 30 anos atrás, praticamente, e não muda nada. Na volta, o André vai comentar. Ou quer comentar agora, André, para não perder o ímpeto, para a gente ir para o intervalo? Posso esperar o intervalo. Então, vamos ao intervalo e voltamos já às 9h37. Manda um abraço para o Paulo. Não é o Paulo Costa, é o Paulo de Costa aqui, né, que ele fala. Paulo de Costa, São Vicente, dizendo o seguinte: não precisa ir muito longe, Eduardo. Ontem estava tentando andar com o meu cachorro na praia do Gonzaguinha, vi 2 senhores, né, um casal de senhores ali sendo assaltados por 4 vagabundos de bicicleta. Não havia polícia nem guarda municipal. Feito esse, quando cheguei em frente ao antigo shopping São Vicente, era aquele shopping que tinha na esquina, mais 2 pessoas procurando auxílio porque tinham sido assaltadas. Chuva, frio e descaso. Alô, prefeito Caio Amado, o senhor vive no mundo de Nárnia. Onde está a segurança? Reformando a praia, mas não seria bom ter colocado um posto de segurança nesse local? Não. Simplesmente tapeia-se o povo. Até quando vamos aguentar? É São Vicente? É o Rio? É Santos? É uma violência urbana, né, que estamos vivendo. Pergunto, teremos eleições ano que vem. Já temos candidato para votar ou vamos continuar com os mesmos? Está aí, o senhor Paulo. Posso fazer um comentário rapidamente? Pode, é o senhor Veja Paulo, só, ele coloca Paulo de Costa. As críticas são absolutamente pertinentes aí do nosso telespectador, mas a gente evidencia o seguinte, que a questão da segurança pública deveria ser uma atribuição do governo do Estado. Só que a batata quente cai no colo do prefeito. Então, jogando para as guardas municipais. E o prefeito está sendo, os prefeitos, não só de São Vicente, os prefeitos das cidades, eles estão sendo obrigados a realizar investimentos em segurança pública. Pegar dinheiro que deveria ir para a educação, saúde, infraestrutura urbana, zeladoria, investir em segurança pública. E um reflexo muito claro disso, a gente vê em Santos aqui. A Prefeitura de Santos está fazendo investimentos que nós vamos ter mais guardas municipais de Santos do que policiais militares. Quer dizer, é uma completa inversão de valores. O governo do Estado de São Paulo deveria investir em policiamento, melhorar a corporação com equipamentos, aumentar o efetivo, melhorar as viaturas, não só mudar o logotipo na porta da viatura, mas fazer investimentos. E também investimento em inteligência, né? Investir pesadamente na Polícia Civil para que ela possa fazer as investigações e desbaratar essas pequenas quadrilhas. Elas são pequenas, mas fazem uns efeitos prejudiciais muito grandes. Jean, você tem comentários ou quer ir para o intervalo? Pode para o intervalo. Então vamos para o intervalo. Mandar um abraço aqui para o Marco Aurélio também. Ele diz o seguinte: ontem assisti vários programas. Onde está a inteligência israelense que não preveu esses ataques e nada fez, né? Tem um parente brasileiro que vive lá, trabalha lá, mas não conseguimos contato. Há um problema de internet lá, não se consegue conversar. Vivemos num caos, né? Porque o mundo caminha para guerras. Não bastasse os conflitos que já existiam e que não param, né? Fala-se apenas de Rússia e Ucrânia, mas temos outros no continente africano e outras áreas que são insurgentes. Nós, no Brasil, parece que vivemos de fantasia. Onde estão os nossos governantes, as nossas autoridades, que são comentadas como autoridades organizadas, né, e responsáveis? Às 9h40 nós vamos ao intervalo e também depois eu quero um comentário a respeito aqui, né, já que nós tivemos um encontro recentemente do prefeito Rogério Santos, vamos mudar o foco completamente, para que Santos conseguisse um empréstimo para a obra de macrodenagem, mas houve uma polêmica aí, a vereadora Thelma de Souza, que até apoiou a ideia, entrou com um projeto que ela quer transparência, né, para nos momentos que o município constitua empréstimos, saiba-se para onde irão esses empréstimos. E o nosso companheiro Rafael Mota, do Jornal da Tribuna, inclusive, fez uma bela matéria. O projeto quer transparência e empréstimos à Prefeitura de Santos. E esse projeto foi apresentado pela vereadora, que foi homenageada, né, na Câmara com a medalha Brás Cubas, Thelma de Souza, e eu quero saber a importância disso também. As pessoas sempre têm esse lado, né? Onde se fala, vem dinheiro, para onde vai o dinheiro? O dinheiro virá, mas para onde irá? É claro que a gente acredita nas pessoas, mas é bom discutir. Nós vamos comentar sobre a ordem, né, em relação a isso, pois a comissão com 6, né, o projeto da Thelma de Souza detalha essa comissão que ficaria composta por 6 membros e o igual número de suplentes, que seriam da Secretaria de Finanças e Gestão, da Câmara e representantes dos servidores municipais. Também da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, e de universidades e do Conselho Municipal
e do segmento atendido por empréstimo, né, pelo empréstimo. Então, muita coisa para ser comentada. Eu vou um rápido intervalo para dar tempo de comentar tudo isso. Às 9 horas e 41 minutos, não sai daí. A Engelife Construtora, empresa do Grupo Engeplus, apresenta o residencial Piazza Torino. 3 opções de plantas, com 38, 57 ou 67 metros quadrados. 13 espaços de lazer e conveniência. Plantão de vendas, Rua João Alfredo, 363, Santos. Visite o decorado. Fale com nossos corretores. WhatsApp 13 99151 9431. Engelife Construtora. Antes de comprar, Forte Vistoria. Antes de vender, Forte Vistoria. Modo veicular, Forte Vistoria. Pra não se arrepender, Forte Vistoria. 3223 8383 3223 8383. Forte Vistoria. Atendemos toda a Baixada. fortevistoriasautomotivas.com.br ou ligue 3223 8383. Forte Vistorias. Seu carro amassou? Nós da Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro temos a melhor solução, com rapidez, agilidade e ótimo custo. Com 20 anos de experiência no mercado nacional e internacional, atendendo ao público em geral e a grandes montadoras. Somos especialistas em martelinho de ouro, funilaria e pintura express. Serviços realizados por profissionais qualificados, utilizando equipamentos e materiais de primeira qualidade. Traga o seu carro para uma avaliação com o mestre Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro. Rua Comendador Martins, 191, Vila Matias, em Santos. Telefone 13 97408 5990. Venha morar na quadra da praia. Residencial Ilha de Malta. 2 ou 3 dormitórios, terraço gourmet e até 120 meses para pagar. Lazer completo com academia, piscina, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Plantão de vendas no local. Avenida Almirante Cochrane 32, Canal 5, Santos. Construção e incorporação Engeplus. Acesse engeplus.com. Mecânica Heliomar, oficina especializada multimarcas, com garantia de segurança em todos os serviços, injeção eletrônica, elétrica e mecânica em geral. Mecânica Heliomar, essa você pode confiar. Que tal poder contemplar essa vista do seu novo endereço? Residencial Mykonos, o imóvel dos seus sonhos com a qualidade Engeplus. Apartamentos de 2 ou 3 dormitórios, 3 opções de plantas e até 120 meses para pagar. Lazer completo com piscina, salão de festas, espaço grill, brinquedoteca, salão de jogos e academia. Localização excepcional, perto de tudo. Rua Ricardo Pinto 63. Plantão de vendas no local. Construção e incorporação Engeplus. Acesse engeplus.com. Há mais de 2 décadas, a M Muniz Logística constrói diariamente uma grande relação de confiança com forte atuação em soluções de comércio exterior. Nossa experiência nos permite oferecer uma gestão completa e integrada dos serviços de despacho aduaneiro, consultoria e logística, com garantia de excelência nos resultados, utilizando a versatilidade dos modais, interagindo na melhor solução tributária, facilitando a tomada de decisão e otimizando a gestão do seu negócio. Temos como visão manter a tradição, posicionamento estratégico e uma perfeita sintonia com nossos clientes e fornecedores, fazendo com que sejamos mais do que prestadores de serviço, nos tornando uma extensão da sua empresa. A M Muniz Logística está presente em locais primordiais, com sede própria nas cidades de Santos e Rio de Janeiro, junto aos 2 principais portos da região sudeste. Às 9 horas e 45 minutos, estamos de volta com o programa de hoje. Eu deixei aqui, né, o comentário do Paulo lá de São Vicente para o André Orsini comentar. Ele que já conhece bem a região aqui. Não é um privilégio, né, André, o Marco, em relação a essa questão de insegurança da cidade de São Vicente. A gente tem vários fatos aqui também em vários municípios, no Guarujá, a própria cidade de Santos, a gente tem um número muito considerável. A gente até comentou antes do intervalo que é uma inversão de valores, o fato das guardas municipais. Eu vejo que daqui a pouco vão querer realmente que as guardas municipais transformem-se em forças policiais, né? Como já é um modelo norte-americano, mas
guarda devidas proporções, não dá para comparar o que acontece nos Estados Unidos com o Brasil, né? Onde municípios fazem a gestão da segurança pública, né? O André, é perigoso. Legislação, né? É perigoso. A gente percebe que, por exemplo, municípios como Praia Grande, que fizeram um trabalho de monitoramento, Santos hoje tem também, São Vicente já caminha para esse monitoramento ser mais pleno, mas essa insegurança também é aquela história, né? Tem um cunhado que vem todo final de semana encher o saco de televisão, né, o Marco, tomar cervejinha, eu tiro o sofá da sala para ele não vir mais e deitar no sofá da sala para assistir televisão. Eu não resolvi a questão, eu só tirei ali um empecilho no meio do caminho e transferi o problema para um outro lugar, né? E parece que muitas vezes as autoridades fazem isso, elas trocam as coisas do lugar, mas não atacam a causa, né? E a gente percebe que a questão da insegurança pública, porque mais de insegurança, está ficando cada vez pior, né? E aí municípios como a Baixada Santista vem sofrendo o quê? Um empobrecimento, né? E o Marco, como jornalista, deve ter cobrido muito isso, e muitos se falam, nossa, o nordestino não, se imputa a culpa ao nordestino que veio para a Baixada Santista, porque criou favela, não. O culpado não é ele, o culpado foi quem o trouxe, sem dar condições plenas que ele tivesse, depois da execução da obra, uma moradia digna, num bairro definido com saneamento básico, escola, não. Então, as autoridades incompetentes que passaram pelo momento, jogam o problema para alguém, né, André? Eu só queria voltar àquela fala do Maílson da Nóbrega. Pois não. Não adianta colocar, e eles sempre frisam, né, assim, a este governo, como se o governo agora, o atual governo, tivesse que resolver um problema de anos para trás. Não é isso, né? Eu acho, sim, que a gente tem que fazer um projeto, como eu insisto, de médio e longo prazo, independente do governo que for. Mas isso é uma força de sociedade. Nós também. Eu tenho obrigação de participar disso, você, todo mundo que está junto tem obrigação de cobrar, de organizar isso aí. Você citou os Estados Unidos, eu já fiz empreendimento nos Estados Unidos e a legislação é completamente diferente. Exato. Né? As leis lá são por estados, você escolhe o xerife do condado por eleição municipal, a população não faz eleição a cada 4 anos, todos os partidos lá se reúnem todos os anos e eles fazem lá as suas conferências, as suas doações, eles têm um programa lá de construção de líderes, quer dizer, é bem diferente do Brasil. O que eu acho, assim, a questão da nossa segurança da Baixada é muito relativa à situação econômica, né? Você citou, a gente empobreceu muito, nós éramos a 2ª região economicamente ativa do Estado, região metropolitana, hoje nós somos a 6ª. A gente era a 2ª, só perdia para a região metropolitana da capital. Hoje nós estamos em 6º lugar, caindo para 7º. E nós temos um índice de desemprego na Baixada acima da média nacional. Então, isso o que faz? Isso faz com que a violência aumente, é lógico, né? Então, você tem a oportunidade de entrar no caminho do tráfico, a oportunidade de poder fazer algo errado, de um furto, de um roubo, e aí você não tem condições de ter. E aí você falou da questão de Estado. Sim, cabe ao Estado criar oportunidade. Nem todas as pessoas conseguem ter essa visão de que a gente só consegue evoluir através de um preparo, através de... me recordo, Eduardo, não fugindo aqui do assunto, mas eu fiz 22 audiências públicas do Andaraguá. A lei falava em 2, eu fiz 22. E uma delas foi no bairro Ribeirópolis, que é um bairro muito popular ali, né, popular e populoso, né, ao lado do terreno do Andaraguá. E eu cheguei lá à noite, tinha umas 150 pessoas sentadas e umas 200 pessoas em pé, no fundo, me olhando de cara feia, braço cruzado. Como se eu fosse ali anunciar algo que não faria bem para eles, né? E eu, diante daquela atitude, o que eu fiz? Eu peguei o microfone em pé e agradeci a presença ali de todos, dei boa noite e pedi que as pessoas invertessem a cadeira, que eu ia falar em pé ao lado das pessoas que estavam em pé no fundo. Por quê? Porque eu quis me colocar na mesma situação deles e comecei explicando para eles. Olha, eu comecei a trabalhar com 11 anos de idade num ferro velho, desmontando o carro na Antônio Emerick, ali ao lado, em frente ao 2º BC em São Vicente. Eu trabalho 17 a 19 horas por dia, hoje com meus 53 anos de idade. Então, eu fui explicando para eles o seguinte: a única maneira que você tem de mudar a sua vida é você mesmo fazendo as suas alternativas. Né? Eu nunca parei de estudar, nunca parei de aprender e nunca ninguém bateu na minha porta oferecendo um emprego de presidente de multinacional. Né? Então, assim, cabe ao Estado mostrar às pessoas
de que eles têm que ter a qualificação, de que através do seu preparo eles vão ter uma mudança de vida. E muitas vezes o Estado ficou afastado disso. Por quê? Porque não era conveniente, né? Aí vale até uma reflexão de dizer assim, o Estado trabalhou para que essas pessoas não evoluíssem para ficarem refém de programas sociais? Sim. Talvez. Sim. Entendeu? Só que nós não podemos, a partir do momento que os programas sociais hoje acabam por tornar o Brasil um dos países mais improdutivos do mundo, e aí você fala, não sei se foi você, o Marco, que falou da questão de 2.250 por mês, você não tem a vida digna. Por quê? Porque o Brasil não é produtivo. Né? Nós hoje temos um salário mínimo no Brasil menor do que o salário mínimo da China, que era o país que era mais procurado no mundo, porque a sua mão de obra era a mão de obra mais barata do mundo. E hoje, o salário da Costa Rica, e hoje o Brasil tem um salário menor do que o salário da China. Então, quer dizer, a gente deixou essas coisas irem passando, Eduardo. Você comentou a questão do futebol de 30 e poucos anos atrás. Então, quer dizer, a segurança pública do Rio de Janeiro não foi conveniente com o enfrentamento. Ela foi conveniente com aquilo que no momento que aquele político ocupava o cargo, ele estava preocupado, no máximo, com a sua reeleição. Então, ele faz um projeto de governo de 4 anos e, depois do segundo ano, ele começa a pensar na sua reeleição. Então, não há como construir um projeto de segurança pública, de planejamento, pensando em menos de 10 anos. Não há, Eduardo, com certeza. Você não muda uma sociedade em menos de 30. O conceito de valores, visão, tudo isso requer muito tempo, requer você começar dentro das escolas, você quer começar formando jovens. Quer dizer, há todo um planejamento que não é num mandato, ou em 2 que você consegue resolver. Sim. Você tem que ter compromisso. Quando falar aí da cidade de São Vicente, eu digo, e sempre falei, desde a época que o atual prefeito assumiu, eu não sou político e não entrarei na política candidato a nada, mas se eu pudesse escolher das 9 cidades da Baixada, eu queria ser prefeito de São Vicente. É a cidade que mais tem oportunidade de um resgate histórico, cultural, turístico, para empreendimentos. É a cidade que tem todas as possibilidades de se reerguer. Então, assim, eu não vejo como a pessoa sentar numa cadeira, porque o que acontece? O político ele vai lá e ele é candidato e ele começa a atacar os anteriores. Depois que ele entra na cadeira, ele começa a se vitimizar. Ah, eu peguei muita dívida, a cidade está com problema. Isso tudo você já sabia, amigo. Eu falei para um prefeito, não foi da Baixada, foi do ABC, o dia que eu fui visitar lá, herdei uma, eu falei, renuncie. Aí também não. Então não reclame. Exato. Você já sabia isso. Então, o que você tem? Você tem que mostrar que você é bom para poder fazer planos, que não é que você vai ter que agradar 1 ou 2. Não, às vezes você não vai agradar ninguém, mas é necessário você não agradar naquele momento para que as próximas gerações sejam agradadas. Então, ser gestor público requer responsabilidade, que muitas vezes as pessoas não estão com a responsabilidade ao tamanho do nível que a cidade exige. Então, questão da segurança é um problema nosso, é um problema de Estado, não é um problema de município, que, infelizmente, nos últimos 30 anos, o Estado também ficou de costas. Você pega a Polícia Civil, é uma piada. O delegado tem que levar cartucho de impressora, o escrivão leva o sulfite, o dono da padaria empresta o computador, o empresário dá a impressora. A oficina arruma o carro que está lá na delegacia. Arruma o carro, a viatura, o posto dá 50 litros de gasolina, porque senão não tem viatura para andar. Quer dizer, como é que você quer um Estado eficiente quando você não tem infraestrutura? Mas aí, né, André, se me permite, houve um partido que ficou quase 30 anos à frente do Estado de São Paulo, o Estado mais rico da União, e não produziu essa melhora, né? E aí, quando o Marco André fala, e é importante, não posso encerrar o programa sem comentar isso, inclusive antes até estava só uma notícia aqui, que o Roberto Monteiro da Ponta da Praia mandou aqui, que eu acho, né, na verdade, eu não acho nada, viu, senhor Roberto, mas é o seguinte, uma notícia que eu já tinha comentado aqui, existe uma revista do grupo do ex-governador João Dória, né, inclusive é uma revista que incide em relação ao grupo LID, e vários comentários nos últimos dias dão aí de elogios do ex-governador João Dória ao atual governo, atual presidente Lula, e segundo sabe-se, o presidente proibiu qualquer membro do seu governo a participar hoje em dia do grupo LID. Mas informações de bastidores dão conta que, após os elogios, né, do João Dória ao presidente, principalmente ao Fernando Haddad, ensaia uma aproximação, né, que o João Dória estaria tentando para voltar à política. Então isso vai ficar, depois vocês sabem fazer um comentário, mas o ouvinte aqui perguntando se eu vi, eu tenho acompanhado sim. Mas, Omar,
Posso comentar essa aí? Pode comentar. Eu acho que na prática não é um ensaio do João Dória à vida política, ao contrário. Eu acho que ele quer voltar à vida empresarial, porque o principal ramo de atividade dele é o que é? O tráfico de influência, é o famoso lobby. Ele criar um evento para oferecer as condições de, vamos dizer assim, convivência entre empresários e autoridades do Poder Executivo, do Poder Legislativo e do Poder Judiciário, né? De modo de que sejam viabilizadas facilidades, muitas delas republicanas, outras nem tanto. E o Grupo LIDE, na prática, é isso daí, né? É uma oferta de facilidades, é uma rede de relacionamentos. Influências, né? De influências, né? A partir do momento que você coloca um empresário, representando um grupo empresarial que está interessado em fazer um investimento, mas para que aquele investimento se viabilize, seja necessário mudar uma legislação, por exemplo, que passa também, ou tem um caso subjúdice nas altas esferas do Poder Judiciário, a partir do momento que ele senta, almoça, convive com um ministro do Supremo Tribunal Federal, as coisas ficam facilitadas. Então, na prática, o que João Dória quer é voltar a esse métier, que ele ficou afastado por conta do mandato como governador do Estado. E mais do que isso, passa necessariamente por ter uma boa relação com o governo federal. Quando eu falo governo federal, não é com o Lula pessoalmente, é com ministros, com chefes de autarquias, com representantes de órgãos, agências reguladoras, e assim por diante. E, na prática, João Dória mostra o que ele é, né? É uma pessoa completamente sem caráter. Exato. Só para aproveitar, para a gente finalizar o programa, isso vai ter questão da Thelma comentar, mas o André comentou, mas vamos lá. A gente tem o complexo Andaraguá, do André Orsini, se você quiser depois comentar para finalizar o programa. A gente tem um grande shopping para ser realizado pelo Grupo Peralta aqui no bairro de Jabaquara, em Santos. Nós temos um outro grande empreendimento do Grupo Mendes em Praia Grande. Nós temos uma nova Vila Belmiro, que há quem diga que Jesus Cristo volta à Terra antes que a Vila Belmiro nova seja construída, né? Cada um tem uma visão. Nós temos o túnel que liga Santos ao Guarujá. Eu vejo aí pontes surgindo no mundo inteiro, o nosso túnel não sai. Vejo tantos empreendimentos que possam surgir em São Vicente, na área continental, que seriam virtuosos, né, em termos de geração de emprego. Ô Marco, tem um negócio aqui na Baixada que é a política do não, que eu acho que ela é mais antiga do que a gente imagina, né? Então, quando a gente ouve isso, a gente não tem investimento, a gente não tem uma criação. Esse empobrecimento da Baixada Santista de segunda região metropolitana do estado para a sexta, caindo para a sétima, e que vai caindo mais, um polo industrial, um polo petroquímico de Cubatão enfraquecendo, perdendo a sua raiz, onde você tinha uma Cosipa que vira Usiminas e hoje ela desliga, hoje não, já há algum tempo atrás, desliga os altos fornos, e a gente sabe que quando uma siderúrgica desliga, ela não vai voltar a ligar. É para desligar mesmo, né? Então a gente está empobrecendo, a gente está aumentando o número de pessoas na região, mas ao mesmo tempo empobrecendo. E aí você vê o seu sobrinho, o seu filho, o seu neto dizendo assim, estou indo embora. E ele não está pensando mais em ir para São Paulo somente, ele está pensando em ir para São Paulo para embarcar numa aeronave e seguir a... Odorlo, você fala da cultura do não, desse excesso de dificuldades para o empreendedorismo. A gente está aqui com uma testemunha e vítima desse processo todo aqui. Exato. O processo Andaraguá corre o risco de entrar no rol de lendas urbanas da região, não por falta de empenho do André Orsini, que a gente acompanha essa verdadeira via sacra ao longo de já décadas, né, André? 18 anos. Quase 2 décadas, e a gente percebe claramente aí uma grande série de dificuldades. Uma hora é a questão do Ministério Público que fala alguma coisa, outra coisa é uma outra entidade que se rebela, né? Então, e esse tipo de morosidade, de corrida de obstáculos, não é bom, não é ruim apenas para o André Orsini, o empreendedor. Exato. É ruim para a região, para a cidade, para os moradores, para os municípios que deixam de arrecadar renda, de arrecadar tributos. Os moradores deixam de ter emprego e assim por diante. Então, mais do que nunca, é fundamental desatar esses nós.
Agora, não me pergunte exatamente como, né? Porque quem souber a fórmula mágica... Peraí, Marco, vamos lá, vamos colocar o André nessa roda. Eu falei agora há pouco do projeto da vereadora aqui em Santos Thelma de Souza, que pede transparência. Falta, André, transparência nisso. Eu, recentemente, quando o deputado federal Alberto Moraes esteve conosco, até vários ouvintes perguntavam, ele ficou até feliz, né, da maciça audiência. E eu perguntei, tem alguma novidade, deputado? Se o André Orsini comentou, em breve, ele falou, tem uma série de coisas que a gente não tem nem resposta por que está acontecendo. Uma hora é capivara, outra hora é, com todo respeito à população indígena, mas verdade é verdade, mentira é mentira. Agora, André, quantos investimentos a gente deixa de ter quando, por exemplo, o Martinho Político senta aqui e diz, para a feitura daquela obra, vamos precisar de 3 a 4 mil pessoas para trabalhar. Então, você está gerando receita, você está girando a economia da região, não apenas uma cidade. Aí você tem um empreendimento como esse, que eu vejo o Complexo Andaraguá como uma grande alavanca, e não para Praia Grande somente, mas para toda a região. Para o Estado. Eu ia citar isso, para o Estado, André. E aí nós falamos agora há pouco, e o Marco, com a sapiência que eu sempre bato palmas para a sapiência do Marco, já verificando o Marco, a gente fala do LID, fala em influências, né? Tem coisas que a influência parece que não ajuda tanto, e de repente você, por mais que tenha que procurar as autoridades, o André, com todo o arcabouço, o André já virou especialista em aeroporto sem ter um feito ainda, mas ele já tem todo o conhecimento, né, André? Mas você percebe que uma dificuldade vai somando atrás da outra e não sai. A Baixada, Eduardo, assim, ela veio de uns 30 anos para cá. Você falou a cultura do não, né? Outro dia eu perguntei ao prefeito Luiz Maurício de Peruíbe, o que teria sido do Litoral Sul se tivéssemos conseguido implantar o Parque da Xuxa? Sim. O que teria sido do Litoral Sul se não tivéssemos tirado a base de petróleo e gás de Itanhaém e levado para Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, que tem uma distância apenas de 10 quilômetros decolar de Itanhaém ou decolar de Jacarepaguá? Foi uma decisão política em cima da Petrobras. O que isso teria mudado o Litoral Sul? Então, a gente foi perdendo por um enfraquecimento político, por um enfraquecimento das autoridades, às vezes, não lutarem, mas também porque não nos organizamos, não nos unimos, né? Nós temos uma região metropolitana de fato, de direito, mas não de fato, né? Eu não consigo ver como é que pode um cidadão que mora em Peruíbe, que faz parte de uma região metropolitana, ele ter que perder um dia de trabalho para fazer um exame de especialidade na cidade de Santos. Ele demora 3 horas para vir, 3 horas para voltar, nós já estamos falando de 6 horas, mais o tempo que ele vai fazer o exame. Então, ele perde um dia de trabalho e ele gasta quase R$60. Isso não é uma região metropolitana, Eduardo. Não. Isso é uma vergonha. A pessoa que mora em Peruíbe, como também quem mora em Bertioga, que é o extremo norte. Então, assim, nós fomos deixando que isso acontecesse. Quando você fala dos grandes projetos, Marco, você falou, me pergunte como, eu tenho uma sugestão. Eu acho que o governo do Estado ele tem que criar, em cima da AGEM, que não funciona, em cima do CONDESB, que reúne os prefeitos, mas que ali ficam discutindo como é que eu vou gastar a verba, o governo do Estado tem uma obrigação de criar um plano de desenvolvimento regional integrado. Isso quer dizer o quê? Me apresentem o que vocês têm e o governo do Estado vai ajudar a viabilizar. Nós não temos no Estado de São Paulo, nós não temos na nossa região. Entendeu? Então, quando você fala, o grupo LID e tal, eu não posso falar nada do João Dória, por incrível que pareça, porque foi o único governador, em todos os 18 anos do Andaraguá, que em 3 meses me deu uma licença para operar, que colocou o seu secretário 4 vezes para ir à Praia Grande para discutir com o prefeito qual era o impacto que a comunidade indígena tinha no empreendimento. Agora, que ele saiu da política e está reconstruindo o seu grupo empresarial, é óbvio. Ele está lá querendo usar tráfico de influência através dos grandes eventos que ele faz em outros países, que ele tem feito muito bem, que são uma alavanca para investimentos de grandes empresários, ter os grandes políticos nacionais no seu rol ali de palestrantes. Então é óbvio isso. O João Dória saiu do mundo político. Para mim, o João Dória nunca mais volta. Mas ele precisa retomar aquele protagonismo nacional que ele tinha do LID. Ele me convenceu a ser chairman do LID durante 2 anos na Baixada Santista, e assim fui, né? E a gente, quando trabalha de graça, a gente não recebe nada para isso, é um apoio à comunidade, aos empresários, ao desenvolvimento, e assim fiquei durante 2 anos para que a gente conseguisse trazer projetos para a Baixada. Mas eu tenho convicção, Eduardo, que se a gente não tiver um plano regional de desenvolvimento integrado dos 9 municípios, a gente vai estar sempre lutando sozinho. A gente vai estar sempre passando perrengue.
né? E o que tem que vir junto disso aí? Por exemplo, um plano nacional de habitação regional. Por que a Baixada Santista não tem habitação? Porque a habitação aqui, o terreno é mais caro e a fundação é mais complicado. Então, fazer um apartamento popular na Baixada Santista é 30% mais caro do que em Campinas, do que em São José dos Campos, do que em Ribeirão Preto. Então, o que fazem as construtoras? Vão fazer lá, não fazem aqui. Então, como é que nós podemos ter uma política nacional de habitação com metro quadrado de construção e custo de aquisição de terreno diferenciado? Não pode. Não tem como a Baixada resolver esse problema. Isso envolve política nacional, política estadual. Então, assim, nós vamos ficar sofrendo e cada vez mais por ações isoladas de remar contra a maré. Porque a gente não tem como, a gente precisa hoje. Eu citei no começo desse ano, quando teve a tragédia de São Sebastião. A cidade de São Sebastião não tem condições sozinha de controlar quase 70 quilômetros de encosta na rodovia Rio Santos. Não é município que tenha dinheiro para isso, Eduardo. O Estado tem que estar presente, entendeu? E o Estado está muito afastado dessas decisões. O Estado não está com raiz nesses locais. Entendeu? Então, assim, a gente precisa, e aí que eu digo nós, sociedade organizada, seja através da OAB, Associação dos Engenheiros, Associação dos Médicos, do dentista, dos jornalistas, todo mundo, nós temos que nos organizar e falar assim, olha, nós queremos isso para a nossa região. Porque senão a gente perde uma coisa, perde outra. Você me perguntou, o Marco perguntou do Andaraguá. Eu estou há 18 anos, eu estou com 54 anos de idade. Comecei com 35. Eu aconselho alguém a fazer? Não. Eu faria de novo? Muito menos. Aí, outro dia, eu estive com o governador, ele me perguntou, e você vai nisso até quando? Eu falei, até a morte. Porque hoje eu não tenho outra opção. Sim. Falei, governador, eu vou até a morte. Eu vou até a instância superior. Permita citar, não necessitaria, e aí me traz uma repulsa, né? Uma ordem da região, né, Marco? Onde todos os prefeitos se unissem, junto com os deputados estaduais e federais, numa corrente única, em prol do quê? Desse desenvolvimento, que eu tenho tratado muito do programa aqui, o Marco sabe, que é o desenvolvimento geral, para toda a região, não apenas visando uma cidade, mas como uma região, a região metropolitana da Baixada Santista. Mas eu não vejo esse movimento. Muitos ouvintes perguntam aqui, semanalmente, para não falar diariamente, onde estão os nossos deputados estaduais? Só aparece na campanha eleitoral? Ou hora ou outra com uma verba que eles têm que mandar as emendas que são obrigados a fazer. A AGEM, como você bem disse, não converge na prática os projetos, na prática, fica apenas nos projetos. O CONDESB... Porque a AGEM, Eduardo, ela foi estrangulada. Sim, sim. Tiraram toda a capacidade de recurso, de pesquisa, de investimento, de material humano. A AGEM está de favor dentro do prédio da Prodesan em Santos, sim. Encostada. Eu estive lá então, 2 vezes. Como é que pode um centro que tem que ter ali o planejamento, a pesquisa, estar encostado dentro de um prédio do município? Quer dizer, então, assim, é uma falta de consideração do Estado. Sim. Entendeu? Sim. Aí você pergunta dos deputados estaduais. Eles estão tratando cada um dos seus casos isolados. Todos eles precisam dar resposta à sociedade e eles ficam trabalhando em leis, em pautas, em emendas que consigam atribuir à sua região. Mas não há, e aí eu falo, não é culpa deles. Vou novamente falar, culpa do Estado. O Estado tem que chamá-los e falar o seguinte, gente, o que vocês 4, 5 juntos vão trazer aqui de projetos metropolitanos integrados? Sim. É o Estado que tem que fazer isso, né? Porque estão trabalhando de forma isolada. Então, assim, eu acho que falta uma coordenação, eu sempre culpo o Estado, eu acho que a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado tem que ter uma atenção, não adianta criar grupo de WhatsApp para o secretário ficar postando, estive em Barretos, estive em São José do Rio Preto, aqui está lindo, e aqui está maravilhoso, e não sei o quê. Se o grupo é da Baixada, ele tem que falar relativamente a projetos da Baixada, né? Então, assim, está tudo muito superficial. Então, eu acho que a sociedade, novamente falo, tem que se organizar. E a partir do momento que a sociedade colocar o seu peso, a gente já teve exemplos. Basta pesquisar aí a cidade de Maringá, onde a sociedade se organizou e falou para os candidatos a prefeitos, vocês se comprometem a executar aqui o que a sociedade, todos os candidatos assinaram um termo de compromisso. E a cidade se transformando no que ela é. Então, soluções nós temos. O que a gente precisa? Se unir e trabalhar. Eu já estourei o tempo aqui. Alguém quer comentar, Marco? Quer comentar em relação ao que o projeto da vereadora Thelma de Souza, que
participou do almoço com o prefeito, é uma obra necessária, mas ela quer uma transparência a partir de agora. Todos os empréstimos, tudo aquilo que for alçado pelo poder público, pela prefeitura, na ordem de empréstimos, na ordem do uso, essa transparência, né? Só lembrando que foi dito por um ouvinte aqui, eu estava lendo que alguns vereadores votaram contra. Não, nessa questão de empréstimo para macrodrenagem, né? Só o Fábio Duarte que votou contra, 20 foram favoráveis e ele votou contra. Um só, mas ele se manifestou também em relação a isso. Eu acho que a grande maioria dos vereadores percebeu a importância desse financiamento, desse projeto. E o vereador Fábio Duarte, me desculpa, mas falta muita informação para ele, porque ele tentou vincular, pode fazer com verba do DAD. Falou um monte de groselha ali, acho que mais para jogar para jogar para a plateia dele, né? O público dele, o eleitorado dele é basicamente formado pelo pessoal do fundamentalismo bolsonarista, né? Então, uma boa parte desses eleitores estão completamente descolados da realidade. Então, uma discussão muito séria acaba ficando nessa verdadeira... Cuidado. É preciso ter o debate público, exige muita responsabilidade. Não fica jogando para a plateia e tentando confundir o eleitorado, ou por falta de informação, ou mesmo por má fé, né? Agora, com relação a esse projeto, ele é fundamental para viabilizar as obras necessárias, que é um problema histórico que tem ali na Zona Noroeste, mais de 50 anos que a região enfrenta enchentes, problemas de alagamento, problemas endêmicos, históricos, e a vereadora Thelma de Souza, ela está correta de querer transparência no processo inteiro, né? Não só na aquisição do financiamento, mas também na aplicação dos recursos. Porque a gente vê que em outras cidades, por exemplo, que conseguiram financiamentos internacionais, ou mesmo repasses de recursos federais ou estaduais, o dinheiro simplesmente sumiu e a obra não foi viabilizada, né? E a gente não quer isso para a cidade, né? Ou mesmo que a obra pare no meio do caminho. Então, é fundamental que realmente haja transparência. A participação da Câmara de Vereadores é fundamental, sim, até para ela exercer uma de suas atribuições, que é fiscalizar os atos do Poder Executivo, e mais do que isso, a sociedade organizada também tem que participar, né? As entidades de moradores, a OAB, os jornalistas, né, a imprensa, todos sim devem atuar para acompanhar esse processo. Mas não o acompanhamento, não apenas vamos procurar pelo em ovo, né? Muito pelo contrário, acompanhar para ser de modo construtivo, né? Colaborativo, né? Porque acho que um grande mérito que esse governo tem é de ter projetos para poder implementar, né? Isso aí é fundamental, porque projetos dessa envergadura não se faz da noite para o dia, né? E envolve também, além dos recursos, você contar com a participação dos funcionários de carreira da prefeitura, que é muito importante isso aí, né? Os engenheiros, os arquitetos, o pessoal da Secretaria de Obras, de Infraestrutura e assim por diante. Então, é fundamental que a gente acompanhe, sim, a aplicação desses recursos com transparência, mas sempre de um modo construtivo e positivo. É isso aí. Eu acho que o Marco foi muito feliz, né, André? Essa transparência, nós não estamos aqui prejulgando a necessidade dessa intervenção por obras, né, em relação a isso, mas, ao mesmo tempo, fica muito claro que a responsabilidade ela tem que ser dada a todos. Não se pode apenas dizer que estamos pedindo recurso e não saber para onde esse recurso vai, né? Não é o caso. Aqui, por exemplo, nessa questão do empréstimo, há uma definição que o dinheiro é para essa obra de macrodrenagem, mas a importância, né, para as futuras administrações terem essa visão, que a população precisa saber como é feita a busca pelo recurso e como é utilizado. O princípio da administração pública é a transparência, já fala-se isso. Sim. Né? Então, todo dinheiro, e não há, as pessoas é dinheiro público. Não é. Dinheiro é dinheiro, seja público ou privado, tem que saber como gasta.
com responsabilidade, né? Agora, lógico, a administração, independente da cidade, ela tem a obrigação de colocar lá como foi gasto, de que forma foi gasto, tem portal da transparência, tem tribunal de contas, tem tudo isso que fiscaliza, né? Muitas vezes as pessoas, quando chegam perto de eleições, começam a levantar casos que, para mim, é óbvio. Este caso de o acompanhamento da transparência, para mim é óbvio, isso aí não precisava nem querer discutir, tem que ter a transparência, tem que mostrar a licitação, como é que ela foi feita, quem ganhou, que valor, que será executado, e aquilo que não foi. Essa é a função do vereador, é fiscalizar os atos do poder administrativo. Então, o vereador está lá, recebe salário para isso. Então, ele tem que fiscalizar os gastos da administração pública e falar, olha, você contratou uma obra aqui por tantos milhões, a obra não foi realizada de acordo com o escopo, toda obra, as pessoas precisam também entender um pouquinho, vou fazer uma obra ali em tal lugar, mas não fizeram. Vai olhar, tá lá, o processo de licitação é público, tá lá para você olhar o escopo da obra, para dizer, tinha asfalto, não tinha asfalto, tem poste, não tem poste, tem guia, não tem guia, tá lá para quem quiser conferir. E quem também quiser conferir e achar que não está contente, existe Ministério Público para fazer denúncia. Então, o que eu acho é que não pode pegar fatos eleitoreiros e querer dizer para mim o que é óbvio. Para mim, o óbvio o princípio da administração pública é a transparência, e isso já é executado. O Cássio Andrade e o Denilson Souza da Praia Grande perguntam, eu vou encerrar o programa aqui, mas sem antes deixar de perguntar aqui, o que falta, o que está impedindo a obra do Complexo Andaraguá, segundo eles, é uma temeridade não se possibilitar a execução dessa obra. A questão hoje, a nossa maior dificuldade ali é realmente a gente conseguir, junto ao Ministério Público Federal, um entendimento sobre a comunidade indígena, né? Havia sido feito um acordo na época, em 2020, a gente estaria comprando uma área de 6 milhões de metros quadrados para essa comunidade, para os 48 indígenas. Aí nós fizemos esse acordo em fevereiro, março começou-se a pandemia, não se pôde ter atividades por conta da restrição de contato com a comunidade indígena, né? E de lá para cá eles fizeram uma denúncia na Defensoria Pública da União em Santos, dizendo que não concordavam mais com aquele acordo que havia sido feito. Recentemente, agora a questão de um mês atrás, o juiz da Vara de Execução Fiscal de Praia Grande deu uma posse de 1.200 hectares para os índios, de um pedaço da área onde eles estão localizados. Não é a área que pertence ao Complexo Andaraguá, mas é a área onde eles estão localizados. Foi transmitida a posse da área para eles. Então, quer dizer, fica assim uma questão que eu tento evitar ao máximo a judicialização dessa questão, porque eu falei ao Procurador Federal, falei ao CETESB e falei também ao Tribunal de Justiça do Estado. Se judicializar, eu, André, não vou ficar esperando mais 6 ou 8 anos uma decisão. Eu já estou há 18, não vou ficar 26 anos esperando ter uma solução. Não tem como isso acontecer. Então, a gente tenta administrativamente resolver isso, mas hoje há uma imparcialidade com relação como fazer para resolver a questão da comunidade indígena, porque havia sido feito um acordo da qual eles não querem mais, né? E agora houve uma determinação judicial por um juiz do Estado, né? Que eu sempre tive como assim, conhecimento de que, por ser FUNAI, por ser comunidade indígena, seria no âmbito federal, mas houve uma decisão por parte do juiz municipal, né, da comarca de Praia Grande, dando posse de 1.200 hectares de terra para os índios. Então, nós ainda estamos com essa notícia que chegou para mim através da imprensa, não tive nem essa notícia oficial de nenhuma citação nem nada, mas a gente está tentando aí uma conversa com o judiciário para saber que caminho que a gente vai tomar. Bom, eu quero agradecer demais, né, a vinda aqui do André Orsini, empresário, senhor do Complexo Andaraguá, torcendo demais, André. Obrigado pela sua atenção, você com certeza respondeu muita gente que vem perguntando ao longo aí das suas participações, você tem conosco aqui, como está esse andamento aí. E torcer para a nossa região sair desse momento também, precisamos avançar. E se a gente não avançar, a gente cada vez perde mais os nossos jovens e deixa de crescer. Vamos deixar de ser uma região metropolitana capaz de ter investimentos. Teve pergunta aqui de ouvinte, né, dizendo que o ministro de Portos, o atual, até quando vai manter aí os homens e os nomes elencados pelo ex-ministro Márcio França? Vai ficar esse assunto com outro dia, hoje não dá tempo mais, mas é toda uma questão de negociação. André, obrigado, sucesso.
e volte sempre aqui no Ponto a Ponto, que amanhã completa 3 anos, e a Rádio Star News, que está no 8º mês. Eu quero agradecer demais a nossa audiência, que tem crescido muito, eu tenho ficado aqui muito feliz com os nossos resultados. Obrigado, um convite, eu sempre tenho muita honra de participar, parabéns pelos 3 anos, eu nem lembro quando comecei aqui com vocês, mas acho que deve estar perto disso, né? Isso. Foi na época de pandemia, né? Exato, Que nós começamos, mas é uma satisfação muito grande saber 3 anos aí de sucesso, porque a tua audiência tem aumentado cada dia mais. Exatamente. E aos nossos entusiastas, né, que nos acompanham, os nossos oferecimentos também, os nossos patrocinadores, como M Muniz Logística, Forte Vistorias Automotivas, Enge Plus, consultora incorporadora, Enge Life, consultora incorporadora, Ronaldo Hammer, Martelinho de Ouro, M Rocha Contabilidade, desde 2001 cuidando da sua contabilidade, Mecânica Oromar, há 50 anos cuidando do seu carro, Tintas de Tintas, vai pintar, pide com tintas de tintas, a loja que mais tem de tintas em todo o litoral, e também na Escola Santista de Astrologia, na Goitacás número 8, nosso querido Jorge, astrólogo. Então, todos esses que são os nossos oferecimentos e patrocinadores nos mantêm aqui a chama viva, né, de manter esse trabalho todo dia aqui, para que leve informações e traga convidados dessa envergadura como o André e como você, Marco. Obrigado pela presença uma vez, começando uma semana curta, né? Semana que temos feriado da quinta-feira, dia de Nossa Senhora da Aparecida, que ela olhe muito por nós, né? E dia das crianças também, né? Mas que tenhamos uma semana passada já foi muito conturbado com a morte dos médicos, essa semana já virou com esse acontecimento lá em Israel, né? Esperemos que as coisas se acalmem. Eu que agradeço o convite mais uma vez, é um prazer, um privilégio, parabenizar você, a Virgínia, os seus apoiadores. Sem os apoiadores não é possível viabilizar um projeto jornalístico tão importante e necessário aqui para a nossa região e também ao nosso público ouvinte, internauta, telespectador, que nos prestigia com a sua audiência aqui. Então, parabéns a todos. E mandar um abraço, né? Ontem foi aniversário dele, o nosso querido Cláudio Zaidan, na Rádio Bandeirantes. Mandei um abraço, palavras também bonitas. Mestre Cláudio Zaidan, um abraço estendido também à referência dele, que é o Manuel Zaidan, grande figura, está feliz da vida, São Paulino. Então, um abraço aí. Um abraço também nosso querido Eduardo Silva, né? Eu não tenho informações se o Eduardo já está legal, já está 100%, né? Ele que teve aí os probleminhas aí de saúde, mas me parece que já está se recuperando. E parabéns também, né? Ele que é entusiasta da Briosa, né? A portuguesa debaixo de um dilúvio, né? Uma casa portuguesa, com certeza. E a portuguesa, no finalzinho, venceu o São José. Vai por um empate no próximo final de semana na Praça Graça, quem sabe, campeã da Copa Paulista, né? Você veja que o Santos queria bem na água, né? Mas portugueses disseram o seguinte, a portuguesa também vai, né? Vai. Afinal, foi numa caravela que eles chegaram aqui, né? Com muita água, né? Então, parabéns a Briosa aí, parabéns a toda a comissão técnica, jogadores e a torcida da portuguesa. Prestigiou em peso, eu vi. Opa, tava lotado, não tinha espaço lá na Briosinha, em Urico Mursa. Sucesso para a Briosa. Boa semana, Marco, boa semana, André. Gina, vamos embora? Vamos embora. Amanhã muito mais do Ponto a Ponto, Rádio Star News, 24 horas no ar, hein, com muita música e muita informação. Por isso que a gente diz, Rádio Star News faz parte do seu dia. Tchau. Você acompanhou o Ponto a Ponto, a notícia em destaque. A apresentação, Eduardo Lucas.